Juntos, vamos fazer um trânsito seguro. Saiba mais em detran.sp.gov.br. Detran SP, Sistran SP, Governo do Estado. São Paulo, são todos. Na BandBet tem recompensas todos os dias. Participe das missões diárias e ganhe giros nos jogos mais populares da plataforma. E cada dia tem uma experiência diferente pra você. Segunda é dia do Tigrinho e dos seus amigos. Terça tem Crash. Quarta é de esporte. Quinta tem apostas ao vivo. Sexta é dos jogos dos sortudos. E no fim de semana é all-in. Toda a diversão inclusa. Acesse agora bandbet.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Com chuva em uma cidade complicada, vale evitar a Tietê sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a chegada a Dutra, e no sentido Castelo Branco da Vila Guilherme ao Cebolão. Marginal do Pinheiros também muito congestionada, especialmente para Castelo, já parando desde a ponte estaiada. Prefira alternativas como Berrini, Brigadeiro, Faria Lima. Garanta seu desconto de até 60% na Unip. Condições especiais para iniciar sua graduação. Oportunidade válida até 30 de junho. Acesse o regulamento em unip.br. Unip, educação por sua escolha. Você acompanha Bandeirantes Acontece. E tem? Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 16 horas e 33 minutos. O Esporte em Debate está começando mais cedo e vai até às 19 horas e 10 minutos com a sua importante participação através do Fala Galera. Na sua opinião, a expulsão de Márcio Silva foi determinante para a derrota da Ponte? Opine 971021493. 971021493. Derrota para o Confiança em Aracaju. Foi a pior atuação do Guarani nesta Série C. Opine 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Pautas da Ponte Preta. Ponte perde para o Novo Horizontino 2-0 e chega ao 8º jogo consecutivo sem vitória na Série B.
Derrota no Majestoso pode deixar a Macaca na lanterna da competição. Ponte terminou as últimas 4 partidas com um jogador a menos. Márcio Silva, Sérgio Palácios, Daniel Baianinho, Diego Tavares e Luiz Felipe foram expulsos nos últimos duelos. Com menos tempo de preparação, Ponte volta a campo já neste domingo contra o Atlético Goianiense fora de casa. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Zanardi diz que gols foram dados e Elvis deixa mensagem enigmática. Pautas do Guarani. Derrota para o Confiança na Arena Batistão. Quebra a sequência positiva do Guarani na Série C. Apesar do segundo revés no campeonato, Bugre segue na primeira colocação na classificação do campeonato. Próximo compromisso da equipe alviverde será no domingo contra o Figueirense, também fora de casa às 11 horas da manhã. Pouco aproveitado por Hélio Cizenando, Mirandinha e Dentinho recebem sondagens de outros clubes e podem deixar o Guarani na próxima janela de transferências. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Hélio Cizenando admite atuação ruim e cobra reação contra o Figueirense. E tem as notícias do dia, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Cristiano Ronaldo quebrou 2 recordes na Copa do Mundo nesta terça-feira. O atacante português balançou as redes do Uzbequistão 2 vezes na vitória pelo placar de 5-0, partida que terminou agora há pouco com a transmissão pela Bandeirantes, e se tornou o primeiro jogador a anotar gols em 6 edições da Copa. Além disso, também superou Eusébio como maior artilheiro de Portugal em Copas, agora com 10 gols marcados. Pauta 2. Rafinha se pronunciou pela primeira vez após ter uma lesão muscular confirmada. Jogador da seleção usou suas redes sociais para falar sobre o ocorrido no jogo contra o Haiti na última sexta-feira pela Copa do Mundo. Abre aspas. Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da seleção brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Fecha aspas, disse Rafinha. Pauta 3. Fluminense anuncia o retorno de Thiago Silva após 6 meses. Zagueiro assinou contrato até dezembro de 2026 e é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Essa será a 4ª passagem de Thiago Silva pelo Clube das Laranjeiras. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que mesmo com a derrota de ontem por 2-0 para a equipe do Confiança, o Bugre segue liderando o Campeonato Brasileiro da Série C, mas agora tem o Brusque na cola. Ambas as equipes somam 21 pontos conquistados e vai ser disputa ponto a ponto
pela liderança desta Série C. Pelo lado da Ponte Preta, Macaca também foi derrotada na noite de ontem, perdeu por 2-0 para a equipe do Novo Horizontino. Com isso, a Ponte Preta segue com 8 pontos e também na vice-lanterna da competição. Mas o América Mineiro, que atualmente é o lanterna da Série B, tem 6 pontos conquistados. Se o Coelho vencer o Criciúma na partida de hoje, que começa às 8 horas da noite, o Coelho passa a Ponte Preta e aí a Macaca vai para a última posição da Série B, Batista. 16h40, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Na sua opinião, a expulsão de Márcio Silva foi determinante para a derrota da Ponte? Foi. Eu não sei se tivesse 11 contra 11, se a Ponte conseguiria segurar o Novo Horizontino. Mas depois da expulsão correta do Márcio Silva, o jogo mudou e só deu Novo Horizontino. Derrota para o Confiança em Aracaju foi a pior atuação do Guarani na Série C? Considerando que foi a segunda derrota e a partida do Ituano, eu gostei mais do que a partida de ontem. Portanto, para mim, a pior atuação até agora da Série C, Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você e um grande abraço ao amigo ouvinte do nosso Esporte em Debate. Vamos lá então para o Fala Galera de hoje e pela ordem aqui, hoje o primeiro é o da Macaca. Fala Galera Alvinegro. Então vamos a ele. Na sua opinião, a expulsão de Márcio Silva foi determinante para a derrota da Ponte na partida de ontem contra o Novo Horizontino? Bom, é difícil afirmar isso, né? Que foi determinante, mas a partida estava igual, não era um jogo de alto nível, mas a Ponte duelava em igualdade de condições. E aí, muito cedo dentro do jogo, perde um jogador, 16 minutos, salvo engano, foi expulso o Márcio Silva numa atitude, para mim, impensada. Então, foi determinante, foi por isso que a Ponte perdeu. Se ela não tivesse perdido um jogador, não teria perdido o jogo, teria vencido ou no mínimo empatado. Isso é muito difícil de afirmar, é muito abstrato, mas certamente atrapalhou demais os planos do técnico Márcio Zanardi. Atrapalhou demais que ele tinha um planejamento de jogo e aí perde um jogador. Além da questão da inferioridade numérica, entra também a questão emocional do elenco, que já se sentiu inferiorizado, já vem traumatizado, vem perdendo praticamente todos os jogos e aí se vê diante de outra derrota, sabendo, evidentemente, que com um a menos vai ficar muito mais difícil. Então eu acho que foi, sim, fator determinante para a derrota da Ponte. Primeiro, a intranquilidade da equipe, mas a expulsão teve um peso muito forte. E agora o Fala Galera Alviverde do Guarani Futebol Clube. A derrota para o Confiança em Aracaju foi a pior atuação do Guarani nesta Série C. Olha, está entre elas, hein? Está entre as piores. Eu até diria que foi a pior, sim. O Guarani, como líder da competição, jogou contra o 19º colocado, a equipe do Confiança. Claro que o Guarani tinha desfalques, e desfalques importantes, e no mesmo compartimento do time, o cabeça de área, os dois zagueiros e o lateral esquerdo. Então a defesa foi muito mal, mas não dá para a gente jogar apenas e tão somente nos ombros da defesa, a derrota surpreendente do Guarani, que queimou a nossa língua, inclusive. Nós dizíamos, jogando o que pode, o Guarani é favorito para ganhar o jogo. Eu acho que houve um excesso de confiança, o time não andou, a defesa falhou muito, mas o meio-campo e o ataque também não funcionaram. Então dá sim
diante de todas as circunstâncias, contra um time que tinha feito 4 gols em 10 jogos e marcou 2 ontem em apenas um jogo e contra o líder, dá para a gente dizer sim, temos componentes de sobra para afirmar que dentro da Série C foi a pior apresentação do Guarani nesse ano de 2026, pelo menos falando apenas, extraindo-se aí um recorte apenas do Campeonato Brasileiro da Série C. Batista. São 16h45, já vamos debater aqui o futebol de Campinas, mas o CH, uma opinião a respeito de Portugal. Meteu 5 no Uzbequistão e Cristiano Ronaldo marcando aí 2 gols. Estava incomodado porque os grandes craques, as grandes estrelas, estavam todas marcando, o caso, por exemplo, do Messi, que fez 5 gols e o Cristiano Ronaldo não tinha feito ainda. Isso sem falar dos demais craques, né? Harry Kane, seleção da Inglaterra, o Haaland, enfim, todos aqueles que estiveram marcando gols. E ele não tinha marcado. Então agora o Cristiano iguala, pelo menos não a Messi, né? Mas iguala aí aos grandes artilheiros. Muitos gols, goleadas impressionantes nessa Copa, hein, CH? Tudo indica, Batista, que nós teremos o favoritismo das grandes equipes, das grandes seleções sendo confirmados. A tendência é que os grandões vão passando e, assim, é importante para os números de gols, né? Que o Ronaldo quer chegar aos 1000 gols, né? Está muito perto disso. Mas fazer 5, com todo respeito, ao Uzbequistão não tem, assim, tanta valia. Eu ainda acho que Portugal precisa provar um pouco mais. Não estou tirando o mérito da vitória, evidentemente, nem menosprezando a seleção dos Uzbeques, mas essa seleção portuguesa está me deixando com uma pulga atrás da orelha. Eu tinha uma outra expectativa. Até cheguei a considerar Portugal como uma das 4 favoritas para a conquista da Copa do Mundo. Hoje eu já mudei de opinião. E eu acrescento a Inglaterra, que eu não tinha acrescentado nas 4 melhores seleções. De qualquer maneira, um número importante para ele. Golear nunca é ruim, mas em termos de competição, eu acho que a gente precisa assistir um pouco mais de Portugal, que para mim, até agora, não convenceu, Batista. Inglaterra já estará em campo e nós vamos trazer aqui todas as informações. São 16h47. Esporte em Debate está no ar. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais, também para o FM 85,7 e opera o switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é assinante do canal, pode fazer a sua assinatura, é de graça, não paga nada e você nos ajuda a fortalecer o canal aqui da Rádio Bandeirantes no YouTube. Muito obrigado também para você que fez a sua inscrição lá no meu canal, no portal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado. E você que tá aí ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, manda like, manda aí um joinha para nós, manda like. Muito obrigado, viu, por mandar like aqui pra gente. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Só com Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus pra você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. E se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já tá te esperando. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093-2024. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Dr. Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo com preços arrasadores. Prepare a sua torcida em cada jogo com muito mais economia. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Faça o seu cartão Tricard do Iga Atacado e pague suas compras com mais facilidade. Saiba mais em iga.com.br. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 16 horas e 53 minutos em Campinas. Hoje até às 19h10. Aqui Esporte em Debate, você participa. Mande para cá suas mensagens 97102 1493. 97102 1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Flamengo recebeu uma proposta de 9 milhões de euros, o que dá mais de 53 milhões de reais pelo Emerson Royal. Quem que é o clube interessado? É o Aston Villa, da Premier League, time do futebol inglês. Só que a negociação ainda, é claro, não foi concretizada. O atacante Renzo Lopes
ele vai reforçar o Ceará. O contrato dele com o Vitória chegou ao fim no meio dessa temporada, então o jogador será o novo reforço da equipe do Ceará, Batista. E os destaques do Guarani para o noticiário já, hein, bebê? Bom, eu vou falar a respeito de jogadores que estão de volta para a próxima partida contra o Figueirense, repercutir o que disse o Hélio Cizenando, também falar sobre desfalques e, é claro, da possibilidade de jogadores saírem do Guarani nessa janela de transferências, Batista. Tem uma pergunta para você do Rick Panda Salles. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Pergunta para o Breno Beretta: quais clubes querem levar Dentinho e Mirandinha? Não tenho a informação de quais clubes querem levar. Eu sei que tem clubes do futebol brasileiro que estão de olho neles, inclusive da Série B do Campeonato Brasileiro que eles têm mercado. Mas exatamente os clubes que querem eu não sei. Se falou no Goiás na possibilidade do Mirandinha, mas não há nada concreto ainda. Eu não tenho informação exata de clubes que querem os dois jogadores. Já o noticiário do Guarani aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje, começando mais cedo, vamos trazer também, claro, né? Não poderia ser de outra maneira, informações da Copa do Mundo. Então é só ficar ligado, o melhor do noticiário local e também tudo sobre a Copa já. Tem bola rolando com a Inglaterra em campo. 16 horas e 56 minutos. Atenção, quero falar agora da KTO. Só com o Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar, giros grátis, odds turbinadas, bônus para você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. Tem prêmio novo todo dia. E se liga, se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê para tirar a sua carta no Trunfo KTO? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já está esperando por você. É KTO. Pode apostar. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA-MF 2093/2024. São 16 horas e 57 minutos. Já tem o noticiário do Guarani, mas só perguntar para o CH essa colocação aqui do ouvinte, né? O ouvinte está querendo saber, Dentinho e Mirandinha. Vão sair a janela. Abre no dia 20 de julho. E aí, CH, por que o Dentinho e o Mirandinha perderam espaço no time do Guarani? E se você fosse o executivo de futebol, você colocaria à venda Dentinho e Mirandinha? Batista, eles com o Hélio Cizenando têm poucas oportunidades, eles tiveram outras oportunidades para poder convencer e nunca se firmaram, essa é a grande verdade. O Mirandinha teve lampejos, então a gente sabe que não ganha um pouco. Eu, se fosse executivo, negociaria os dois jogadores até para abrir espaço para novos jogadores na próxima janela, Batista. Bem, você está ligado aqui no Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, hoje até às 19 horas e 10 minutos. Diz aqui o ouvinte, lembrei do goleiro da Ponte. Por favor, manda para ele. Qual goleiro da Ponte? Goleiro da Ponte. Ah, sim. É porque eu falei aqui no começo do programa, né? Que o Thiago Silva está voltando semana que vem. Estará no CT Carlos Castilho.
E o nome do CT do Fluminense, Carlos Castilho. E aí ele mandou aqui um vídeo sobre o Castilho. Bastidor com Castilho, ídolo e goleiro do Fluminense. Abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Mas o Castilho jogou na Ponte. Vamos ver aqui se o Castilho, o ouvinte está afirmando, né? Que ele jogou na Ponte. Vamos ver aqui se o Castilho, goleiro, jogou na Ponte Preta. Carlos Castilho. Vamos ver aqui, ó. Se ele realmente jogou na Ponte e em que ano ele jogou na Ponte. Castilho. Tá aqui o Castilho. Carlos José Castilho. 1,81 m. Faleceu aos 59 anos. Não jogou na Ponte. Jogou no Olaria. Do Olaria foi para o Fluminense. E ficou no Fluminense até 1965. Depois foi para o Paysandu. Então, Castilho não jogou não na Ponte Preta, tá bom? Mas, de qualquer maneira, um abraço para você. Muito obrigado aí pela sua participação. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem. Macaca que recebeu a equipe do Novo Horizontino e mais uma vez foi derrotada dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta perdeu por 2-0. Os 2 gols da equipe do Novo Horizontino foram marcados pelo Robson, que atualmente tem 8 gols na Série B. E mais uma vez a Ponte Preta terminou o jogo com um jogador a menos. O Márcio Silva, zagueiro da Macaca, foi expulso aos 17 minutos da primeira etapa e pouco tempo depois, aos 31 minutos, o Novo Horizontino abriu o placar em um lance bizarro da defesa da Ponte Preta, um recuo de bola esquisito ali do Thales. O Diogo Silva saiu de uma forma estranha do gol, não conseguiu chutar a bola para frente, afastar o perigo. Aconteceu um bate-rebate ali dentro da área da Ponte Preta e aí o Robson, como eu disse, foi o autor dos 2 gols. O Robson abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Como eu disse, foi um lance muito esquisito, ninguém entendeu o que o Diogo Silva tentou fazer ali naquele momento, e aí na coletiva o técnico Márcio Zanardi foi perguntado a respeito desse lance e vamos ver o que disse o treinador da Ponte Preta. Boa noite. É bem difícil, né? Eu acho que primeiro a gente trabalhou porque o campo tá bem ruim, o campo tá bem vivo, a bola fica viva. A gente pediu para evitar o máximo de recuar essa bola, mas tem situações dentro do jogo que acontecem. É difícil agora você apontar, claro que teve erros individuais ali, mas faz parte, né? Então, nesse momento, a gente tem que ser simples, a gente vai analisar. Na minha concepção, nós demos os 2 gols para eles. O segundo gol ali, nosso balanço defensivo com uma linha de 5, essa bola não pode entrar. Mas não é apontar o dedo, é pouco tempo de trabalho. Então, erros vão acontecer. E quando a fase não tá boa, a gente precisa entender, a gente tem que ser simples. E é o que eu tô cobrando deles o tempo todo. Mais simplicidade para que a gente tenha mais responsabilidade. Porque um erro ali, infelizmente, está acontecendo o gol. E aí, saindo atrás do placar, a Ponte Preta quase não criou chances perigosas, não ofereceu riscos à equipe do Novo Horizontino, ao goleiro Jordi. E aí, na segunda etapa, o Robson, mais uma vez, como eu disse, marcou o segundo gol da equipe de Novo Horizonte e deu números finais da partida 2-0 para o Novo Horizontino, que passa a integrar o G6 da Série B. O Novo Horizontino pulou para a 4ª posição com 24 pontos somados e a Ponte Preta, como eu disse no destaque, segue na vice-lanterna com 8 pontos somados, podendo ser ultrapassada pelo América Mineiro. Para esse jogo de ontem, o Márcio Zanardi promoveu 8 alterações em relação ao time que jogou
contra o Juventude na semana passada, que foi a estreia justamente do treinador. É bem verdade que ele contou com 7 retornos de jogadores que estavam ou lesionados ou suspensos, e pela primeira vez o Márcio Zanardi teve uma semana cheia aí para trabalhar, para treinar e conhecer ainda mais o seu elenco. E na coletiva, mesmo com esse pouco tempo comandando a Ponte Preta, o Márcio Zanardi destacou quais os principais pontos onde a defesa da Ponte Preta, o time da Ponte Preta, precisa melhorar para a sequência da temporada. Boa noite. Desde quando eu cheguei, eu tô falando que eu tô trabalhando a bola parada nossa defensiva e a fase defensiva do nosso time. A gente não pode tomar tantos gols como nós estamos tomando. A gente tem que ajustar. Mas a falta, você vai perdendo jogadores e aí você tem que quebrar a cabeça, né? Então, assim, não é fácil você colocar 3 zagueiros para ajustar um balanço defensivo, mas a gente vai continuar. Então, essa semana, por ser uma semana cheia, nós tivemos 3 treinos defensivos ali e com muito ajuste, com muito vídeo, e não é do dia para a noite. Eu sei que falar isso é repetitivo, a gente precisa de tempo, mas nós não temos tempo no futebol. A gente precisa amanhã já se apresentar, amanhã já mostrar os erros. Já falei para eles, a gente tem que estar desarmado e nós não estamos aqui para apontar o dele, nós estamos aqui para mostrar o que nós estamos fazendo de errado e trabalhar, entendeu? Não é aqui, eu não vim aqui fazer amigo, eu não vim aqui cobrar jogador em momentos ruins. Eu vim aqui para cobrar e mostrar o que a gente pode evoluir. Então, mostrando no vídeo, fazer com que eles estejam desarmados para poder evoluir, porque o momento é duro, o momento é complicado. E eu não posso pensar em 2 jogos, eu tenho que pensar no Atlético Goianiense. Eu tenho que ver com quem eu tenho para viajar, né, com quem eu posso contar. Então é trabalhar e já focar nesse jogo, porque é um jogo duro, e aí depois eu penso no Fortaleza. E um ponto que foi comentado também na coletiva, eu até fiz essa pergunta para o técnico Márcio Zanardi, é que na entrevista coletiva de apresentação do treinador, ele disse que trouxe para a Ponte Preta, junto com ele, com a comissão técnica, o Ricardo Borim, que é o coach especializado na parte mental de atletas, de jogadores de futebol, e eu questionei ele se já foi feito algum trabalho específico com o grupo de jogadores, porque não é normal. Em 14 partidas disputadas, a Ponte Preta teve 6 jogadores expulsos até aqui, e nas últimas 4 rodadas, 4 jogadores expulsos pela Ponte Preta. Isso vem afetando o planejamento da comissão técnica, da diretoria dentro de campo, e eu perguntei ao Márcio Zanardi a respeito se já foi feito algum trabalho dessa parte mental com os jogadores da Ponte Preta. Pouco tempo, né? A gente fez 2 sessões de trabalho. Não é fácil, né? Você ter pouco tempo para poder trabalhar essa questão. A gente também trabalhou a situação de não perder jogador por algum lance, por nervosismo, para não confundir intensidade e vontade com deslealdade. Um jogo desse tamanho, perder um jogador sempre fica complicado. Então, foi um lance muito mais que ele chegou atrasado e foi expulso, e pelo que eu vi foi merecido. E aí tem que trabalhar, porque você jogar contra a equipe do Novo Horizontino com 1 a menos desde os 17 minutos é sempre muito difícil. Mas nós estamos trabalhando, vamos trabalhar bastante, é um trabalho bem complicado, bem duro, mas os jogadores estão entendendo, mas não é do dia para a noite. Isso aí, infelizmente, tem que ter um pouco de tempo para poder ter uma mentalidade positiva. O Márcio Zanardi também foi questionado nessa coletiva a respeito o que ele acredita, o motivo que ele acredita de ter aceitado esse convite da Ponte Preta para fazer diferente do que os últimos treinadores que passaram até aqui. O Marcelo Fernandes começou a temporada, pediu para deixar o cargo depois do Campeonato Paulista, depois do rebaixamento. O Rodrigo Santana veio, também entregou o cargo à diretoria por entender a situação delicadíssima que a Ponte Preta vive internamente. E aí o Márcio foi perguntado o motivo, o porquê ele acredita que pode fazer diferente, mesmo com todos esses problemas extracampo que a Ponte Preta vem enfrentando. Boa noite, prazer falar com você. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no dia a dia, um trabalho com muita resiliência, tanto meu quanto da minha comissão técnica. Eu não tenho que falar um A dos atletas.
Eles tiveram uma hombridade muito grande, mas não é fácil. Tem coisas que a gente não controla, né? A gente estava fazendo um jogo de igual para igual, né? E na minha concepção, eu ainda não assisti o jogo, tem coisas que a gente já começou a introduzir que já apareceram, mas em uma semana sempre é muito complicado. Então, eu não posso falar pelos outros, eu tenho que falar por mim. Se eu cheguei aqui na Ponte, eu cheguei pelo meu trabalho e eu tenho que continuar. E a gente tem um trabalho bem duro, bem difícil, mas amanhã já tem trabalho, a gente já tem que pensar no Atlético Goianiense. Então, nós temos que ir jogo a jogo. Uma outra coisa que chamou a atenção durante toda a partida também foi em alguns momentos aí, no mínimo 2 ou 3 momentos separados, distintos, discussões entre o Enderson Moreira, treinador do Novo Horizontino, e também o Márcio Zanardi, treinador da Ponte Preta. Chegou um momento que até o árbitro da partida acabou amarelando os dois treinadores aos 28 minutos do segundo tempo. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode ver aí as imagens. O Márcio Zanardi muito exaltado, o Enderson Moreira também muito irritado com o Márcio e também com a comissão técnica da Ponte Preta. Assim que a partida terminou, os jogadores da Ponte Preta foram conversar com o Enderson Moreira, tentar pedir calma para o treinador do Novo Horizontino, mas enfim, foi uma discussão ali que começou ainda no primeiro tempo, se estendeu durante todo o jogo e os dois treinadores acabaram tomando cartão amarelo aos 28 minutos da segunda etapa. Na coletiva, o Márcio Zanardi também comentou sobre essa discussão com o técnico Enderson Moreira. É sempre complicado, jogo grande, a gente querendo vencer também, e o treinador deles ali sempre muito mal educado, então até a gente respeitou pela idade, com respeito da história, mas ele precisa respeitar a minha equipe e a camisa da Ponte Preta. Batista, até nas pautas da Ponte Preta você comentou a respeito da declaração do Elvis, que ele deixou algo no ar, e foi justamente para uma pergunta que eu fiz. Assim que os jogadores estavam deixando o gramado do Majestoso, consegui conversar com o Elvis, com o Rodrigo Souza e também com o Danilo Barcelos, e vamos ver o que disseram esses atletas da Ponte Preta. Elvis, pode dar uma palavrinha com a gente? Tá vindo aqui o Elvis, vai parar para falar com a gente. Elvis, boa noite. O que você pode dizer? Mais uma derrota da Ponte Preta no campeonato, uma fase ruim, a Macaca que pode acabar a rodada na lanterna da competição caso o América Mineiro vença amanhã. Estamos colhendo o que foi plantado, só isso. O que você quer dizer com essa declaração, Elvis? Colhendo o que foi plantado, respondeu rapidamente, já deixou o gramado aqui. Recentemente, o Kevson chorando muito chateado. O lateral da Macaca, Kevson, deixou já o gramado. Muitos protestos da torcida da Ponte Preta. Rodrigo, dá uma palavrinha aqui com a gente. Rodrigo Souza vai parar para falar. O que você pode dizer desse momento ruim da Ponte Preta, essa fase ruim, 8 rodadas sem vitórias? O que você pode dizer nesse momento? É complicado falar agora nesse momento. A gente fez uma semana boa de trabalho. Só que infelizmente aconteceu uma expulsão, acabou atrapalhando tudo. Tomamos um gol no momento que a gente ainda estava controlando o jogo. Infelizmente, a fase que a gente está, a gente não pode dar vacilo. A gente tem que estar atento o tempo todo para que não aconteça dessa forma. Agora é reunir força, a cobrança tem que ser maior ainda, que a gente sabe que o momento não é bom. E trabalhar, não dá para se entregar, não dá para achar que já está perdido. Então é manter o trabalho para tentar livrar a Ponte Preta do rebaixamento. Diogo, pode dar uma palavrinha? Diogo preferiu não parar para falar aqui. Vamos ver se o Barcelos fala aqui com a gente após mais uma derrota. Barcelos, dá uma palavrinha aqui pra gente. O que você pode dizer depois de mais uma derrota da Ponte Preta dentro da Série B? 8 rodadas sem vitórias. Difícil, né? Momento difícil, duro. O pior momento que eu já tive aqui na Ponte. Não tem muito o que falar, né? A gente tem que continuar trabalhando. Não tem faltado esforço. A gente vem buscando. É mais um jogo com um a menos, né? A gente sabe que esse é o pior cenário pra gente tentar se recuperar. Enfim, lutamos os 90 minutos, demos o nosso melhor, mas não foi suficiente. Agora... Tá aí as palavras dos jogadores. Elvis, Rodrigo Souza, Danilo Barcelos também falaram com a gente. Alguns jogadores que não quiseram conversar. O Diogo Silva, por exemplo, é um jogador que sempre fala, ontem preferiu não falar. Eu pude perceber na expressão do Potker ele passando ali muito chateado também, chamei ele
para tentar conversar, nem olhou para a gente que estava ali. Potker, sem dúvidas, assim, dos jogadores que passaram ali na zona mista, o Potker foi o mais xingado, o mais criticado pela torcida pontepretana. Acredito que até pela declaração que ele deu na semana passada, citando a estrutura da Ponte Preta, citando o elenco da Macaca, enfim. E um detalhe aqui dentro desse compilado aí de entrevistas que eu fiz, eu citei, o Kevson, ele passa chorando, muito triste ali na nossa frente, com a camisa no rosto, enxugando as lágrimas, e pouco tempo depois, o Kevson postou uma foto no Instagram com uma mensagem. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai poder ver essa foto que o Kevson postou, mas é claro que eu vou ler aqui também para quem está no rádio. Abre aspas. Tem sido muito difícil passar por esse momento. Às vezes parece injusto, porque somos um time que trabalha duro, luta todos os dias e faz de tudo para dar certo. Mesmo assim, continuamos enfrentando obstáculos que parecem não ter fim. Mas, apesar do cansaço e das dificuldades, eu sigo acreditando na nossa força. Sei do quanto nos dedicamos, do quanto batalhamos e de tudo que já superamos juntos. Por isso, não podemos desistir agora. Vamos continuar lutando um dia de cada vez, até conseguirmos dar a volta por cima e colher os frutos de todo esse esforço. Creio em um Deus que é justo e tenho fé que logo seremos recompensados por todo esforço. Fecha aspas aí as palavras do Kevson, lateral esquerdo da Ponte Preta. Agora, sem muito tempo para descansar, para pensar nessa derrota, a Ponte Preta já volta a campo no próximo domingo, vai visitar a equipe do Atlético Goianiense lá em Goiânia às 4 horas da tarde. Batista? Bom, são 17h16, quero ouvir o CH, mas antes, hoje é dia de super terça de ofertas do IG Atacado. Uma seleção de preços ainda mais arrasadores para a sua economia. Aproveite porque tem grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Super terça do IG Atacado com ofertas sensacionais. Arroz broto legal 5 quilos, R$ 21,98. Refrigerante Coca-Cola 2 litros, R$ 9,79 cada. Linguiça calabresa Brasa defumada 400 gramas, R$ 8,98. Detergente em pó Tixan 800 gramas, R$ 8,98. Essas ofertas da super terça valem só hoje, somente nesta terça-feira, dia 23 de junho. E tem muitas outras ofertas na loja toda. E para pagar as suas compras, são muitas as bandeiras aceitas de cartão de crédito, de débito, vale alimentação e também os pagamentos digitais. E tem cartão Tricard do IG Atacado. Faça o seu e pague com mais facilidade. IG Atacado, lojas abertas até às 22 horas em Campinas, dos Amarais e Satélite Íris e também em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Acesse para saber mais iga.com.br. Bandeirantes. Bom, CH, antes do seu comentário sobre a Ponte, o jogo em si, né? Mas o lance do Diogo Silva, protagonizado pelo Diogo Silva, mas com a participação do Thales, ganhou as redes. Até teve uma publicação que o cara falou: você estava com saudade da Série B? Toma! E aí coloca o lance bizarro. Então, não há nada tão ruim que não possa piorar em CH. É complicado, né, Batista? É complicado. É muito fácil de comentar esse jogo. Muito fácil. Nós tivemos uma partida até expulsão correta do Márcio Silva, que perdeu a cabeça.
E com um homem a menos, a Ponte tratou de se defender. Foi o que ela tentou fazer. Foi ataque contra a defesa. Agora, alguns comportamentos individuais, por mais que a situação explique, na minha cabeça não entra. Se o cara entrou em campo, por exemplo, como o Márcio Silva, o André Lima, que acabou retardando essa bola para o Diogo Silva, o Diogo Silva e os demais jogadores tentem fazer o melhor com um mínimo de equilíbrio. Eu sei que a situação é difícil, mas com esse comportamento a Ponte já está fadada ao rebaixamento ainda no primeiro turno. Só uma virada de chave muito grande pode fazer com que a Ponte reaja do jeito que está indo, porque aí o treinador não tem o que fazer, né, Batista? Você faz lá um plano de jogo, vamos executar desse jeito. Com 15 minutos você já perde um jogador, aí fica difícil, né? Não tem tatu que aguente isso. É muito complicado. E o time se esforçou bastante, como sempre. Corre pra caramba, mas alguns jogadores muito desligados, né? Essa bola recuada, até o Zanardi citou isso na entrevista coletiva, e ele tem razão, não é uma bola para você atravessar ali e voltar para o goleiro. Estava na intermediária, você vira o corpo e joga a bola lá na frente ou joga a bola para a lateral. Não fazer o que o André Lima fez. E outro detalhe, eu não sei o que passou na cabeça do Diogo Silva. Quando ele deu o primeiro chutão e a bola explodiu no jogador da Ponte e voltou para ele podia pegar a bola com a mão. E preferiu dar um outro chute. Aí a lambança ficou completa, né? A gente tá vendo no YouTube aí, o André Lima, ele volta a bola pro goleiro, e aí o Diogo Silva dá uma bomba. Volta a bola para ele, tem a chance de pegar com as mãos. E aí ele faz todo esse... Nossa, foi circense, cara. Foi deprimente o que eu vi ontem, infelizmente, no Majestoso. Atitudes de jogadores que não são profissionais. Eu não estou dizendo que eles não estão sendo, mas o comportamento técnico é de jogador amador. As coisas que a Ponte, os erros que a Ponte tem cometido, são erros de atleta com pouca qualidade técnica. Por mais que a gente discuta a qualidade do time, você minimamente tem que fazer algo organizado. E eu fui com a expectativa, Batista, depois de uma semana, não que o Zanardi faria qualquer tipo de milagre, mas pelo menos, não é? O time demonstraria equilíbrio e um pouco de organização. A gente sabe que não dá para, e todos nós falamos antes do jogo, que o Novo Horizontino era o favorito, que não dá para comparar os elencos e o trabalho. O trabalho do Henderson já é um trabalho longevo, é diferente do trabalho do Zanardi, que tem 10 dias. Ninguém transforma um time em 10 dias. Mas você consegue, mesmo tendo inferioridade técnica, minimamente com organização, equilibrar as coisas. E era até o que estava acontecendo até 15 minutos. O time estava batalhando, ninguém levou perigo, e a Ponte estava lá, do jeitão dela, com a limitação dela, mas ela estava com o jogo controlado. Depois da expulsão, aí virou um samba maluco, atravessado, os jogadores não se entenderam, e teve mais jogadores desequilibrados. Mas o André foi um, o Baianinho foi outro, e ainda bem que o árbitro fez vistas grossas, porque os 2-0 poderiam ser pior, com certeza, do que com mais uma expulsão ou outra expulsão. Não dá para salvar ninguém, não dá. E essa dupla de zaga, que muitos comemoraram o retorno dela, que é o Lucas e o Márcio Silva, com o Danilo Barcelos, até foi legal a ideia, né? Do Zanardi colocar o Danilo Barcelos como terceiro zagueiro ali, do lado esquerdo. Mas o Lucas e o Márcio, eles estavam completamente fora de giro. Foi por isso que perdeu? Também por isso. Existiram outros detalhes na partida que fizeram com que o Novo Horizontino comandasse a partida, né? Segundo tempo, o aspecto físico, também achei que o time deu uma arriada. E aí vem a pergunta, né? Como é que esses caras estão trabalhando ao longo da semana com afinco? Porque a gente sabe que a situação é muito difícil. Porque se você não faz uma semana boa de preparação, você chega no final de semana, você não vai conseguir dar 100% porque você não tem para dar 100%. Então, se você minimamente não se condicionar perfeitamente,
Na parte física, eu não estou falando de vontade, de brio, de respeito à torcida e à camisa da Ponte. Estou falando de condição do atleta profissional. Psicologicamente, está com problema. Tecnicamente, é um time muito discutível. E aí você não tem o preparo físico adequado para disputar uma partida de futebol, fica muito complicado. Então a Ponte perdeu, poderia ter sido goleada, perdeu por 2-0. Repito, o time foi muito guerreiro, fez o que pôde, mas a situação é tão complicada que é a história do... Eu falo toda hora isso. A história da pilha de prato sujo. Não adianta, você tem que pegar o primeiro, depois o segundo, o terceiro, e o Márcio Zanardi, se tiver paciência para isso, não é? Porque o negócio foi bem complicado ontem, né? Ele tem condição, com a experiência que tem, com o conhecimento que adquiriu na carreira, de dar uma arrumada. Pelo menos para a Ponte, né, fazer jogos que o torcedor olhe e fala, poxa vida, aí tem uma possibilidade. Até agora, isso não aconteceu. Vamos ver no próximo jogo. Mas o Novo Horizontino Batista ganhou com toda a correção. Jogou futebol, por isso ganhou a partida. Ô Pedrão, além do Márcio Silva expulso, a Ponte perde mais alguém para o próximo jogo? Eu vou confirmar aqui, Batista, mas o Elvis, ele tomou um cartão no intervalo da partida. O Elvis estava pendurado e aí acaba recebendo um cartão que a gente nem conseguiu notar na transmissão, mas depois eu abri a súmula aqui. O Elvis toma um intervalo. Então tá suspenso, né? Tá suspenso. Ele estava pendurado. O que diz a súmula? Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Por desaprovar com gestos e ações as decisões da arbitragem. Eu vou pegar aqui, o Elvis já tinha 2 cartões amarelos. Ele havia recebido na partida contra o Sport e também contra o Cuiabá, e por isso o Elvis é desfalque confirmado para a partida do próximo domingo. E um detalhe, o Márcio Silva estava pendurado com 2 amarelos, mas por ter recebido o cartão vermelho, ele vai cumprir essa suspensão na partida contra o Atlético Goianiense e depois ele volta e segue pendurado. Sim. Então não elimina os 2 cartões amarelos que já havia recebido o Márcio Silva, mas Elvis está fora da próxima partida. Bom, o jogo da Copa, bola rolando, Inglaterra 0, Gana também 0. O jogo foi paralisado neste momento porque terminou o primeiro quarto. É assim, Copa do Mundo, o jogo tem 4 quartos, 4 tempos. Então o primeiro tempo já terminou, já tem o segundo tempo, aí tem um intervalo um pouco maior. Aí o terceiro tempo, e depois... Terceiro tempo que não é o do Milton Neves, né? E depois o quarto tempo. Acho que o futebol mudou, né, Batista? Acho que a inspiração é o basquete, não é isso, CH? Depois da pandemia, quando a FIFA introduziu a 5ª substituição, né? Antigamente eram 3, o esporte mudou, o futebol mudou. E com essa obrigatoriedade da parada técnica, exatamente o que você disse. Eu gosto disso, porque aí você vê a capacidade dos comandantes de cada equipe de mudar um panorama naquele momento do jogo. Eu gosto disso. Tem gente que não gosta, eu respeito, não é? Então, até tem treinador criticando demais essa coisa toda. O Scaloni, técnico da Argentina, meteu a boca, dizendo que isso favorece o time inferior, mas essa é a intenção do futebol, né? É provocar efetivamente uma competição que não seja essas competições ou, né, esses jogos na Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo virou uma Taça São Paulo com grife, não é? 5-0, 6-0, 7-1, isso em Copa do Mundo não deveria acontecer. Ah, precisamos dar chance para todo mundo, perfeitamente. Faz uma preliminar com todo esse povo aí, né, com todas essas seleções, e credencia 4, 6, 8 seleções, mas não esse monte de time que realmente não acrescenta absolutamente nada. Mas o esporte e o futebol mudou depois da 5ª substituição e também dessas paradas técnicas, Batista. Eu respeito quem gosta, que é o caso do CH, mas eu não gosto. O jogo está se desenvolvendo, você está envolvido com a partida e daqui a pouco, para o jogo.
O que aconteceu? Você fica também em dúvida o que é que está acontecendo. Foi falta? Não vi falta. Não, é parada para hidratação. Não interessa se é de noite, de madrugada, se tá frio, se não tá, se tá nevando ou não tá, aí parada para hidratação. Que virou uma parada técnica, né? Com outro nome, o nome disfarçado. E aí o jogo não é mais um jogo de futebol normal. Virou uma imitação da NBA. Então é uma NBA jogada com os pés. 4 quartos. Então ficou estranho isso, ficou realmente estranho, pelo menos a mim. Eu não gosto, porque o jogo é interrompido no momento em que a situação está se desenvolvendo, né? Os jogadores estão aquecidos, o negócio está desenvolvendo fisicamente, tecnicamente, aí o jogo para, esfria tudo, aí tem que recomeçar novamente. Não gosto desse tipo de procedimento da FIFA. Não estranhe, como acontece hoje no tênis, no voleibol e no basquetebol, ter mais um tempo em cada tempo, que é o tempo da TV. Então, aguardem. Você sabe como tem não, mas já incompetente assim, né? motivado. Já não, eu estou falando do tempo da TV. Tempo da TV, não tempo técnico. Tempo da TV, mais um. Porque além dos tempos técnicos e de hidratação que existem nos diversos esportes, tem o tempo obrigatório da TV. Então é mais uma paralisação, entendeu, Batista? É isso que eu quis dizer. 17h30, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor e tirar as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 17h32, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, pessoal da Band. Eu queria fazer hoje um pedido para os conselheiros. Eu, inclusive, conheço alguns deles e tem muita gente boa também lá. Faça o impeachment dessa diretoria, por favor. A gente não tem mais o que fazer, tá? Vocês estão vendo aí, vocês estão postergando também, pais, avós, tudo postergando. Vocês não vão querer ser responsáveis por o que vai acontecer logo, né? Não vou falar que é o fim da ponte, mas vai ficar muito ruim para a ponte sobreviver com essa diretoria, vocês sabem disso, né? Abraço, põe a cabeça no lugar, pessoal. Não deixe esses caras acabar com a ponte, não. Abraço. Júnior Fernandes, Campinas. Abraço, obrigado. Já tem mais. 17h33. Vamos lá, Tigrão, a sua análise da Ponte Macaca derrotada para o Novo Horizontino. E agora tem pela frente o Atlético Goianiense, domingo, às 4h em Goiânia. O pessoal perdeu a mão, né, Batista? Infelizmente, está se confirmando aí algo que a gente gostaria que não se confirmasse, que é o novo rebaixamento da Ponte, que é não ganhar mais nenhum jogo até o final do primeiro turno. E a gente comentou naquele domingo, 11 da manhã, em Caxias do Sul, há 2 domingos atrás, a gente comentou o jogo da Ponte e sentiu o time, assim, que realmente descarrilhou, né?
time desencaixou completamente, era a estreia do treinador, ele tinha dado apenas 2 treinamentos, é muito pouco, muitos desfalques. E ontem, né, quando a gente viu lá em Caxias e pegou a tabela, pela ordem ali, o que vinha pela frente, a gente ficou com a nítida impressão e sensação de que a Ponte não ganharia mais nenhum jogo, até pelo menos a virada do turno. E já se passaram 2 rodadas, vem aí a terceira, a galope, que é com o Atlético Goianiense lá em Goiânia, e fica difícil. Então a gente percebe que o desespero da torcida é muito grande, e quanto ao jogo, a Ponte não teve poder de reação. Ah, mas você acabou de dizer agora há pouco, no Fala Galera, que a expulsão foi determinante. Pois é, e tem sido em outras partidas. Mas quem é que garante que se o Márcio Silva não tivesse sido expulso, que a Ponte teria conseguido algo de diferente? Então, é realmente um momento terrível e precisa haver uma virada aí, não é? De folha, de página, né? Tem que acontecer alguma coisa realmente que mexa com as estruturas de forma profunda, com o elenco, com tudo que envolve o clube, com a parte financeira, com a administração, com a diretoria, uma alternativa nova para que a Ponte ainda respire. Hoje ela já está por aparelhos, como manutenção na Série B. Mas a cada rodada, vejam, a Ponte se ganhar hoje sai da zona de rebaixamento. Não ganhou. Se ganhar hoje ainda sai da zona de rebaixamento porque os resultados ajudaram. Não ganhou. E vai indo, e vai indo. Hoje, antes do jogo de ontem, ela já estava a 8 pontos do primeiro time fora da zona. Como é que tira isso? Não tira mais. Com esse elenco aí, com esse trabalho todo, com esses problemas todos, não tira mais. E vai acabar com 11. Depois vai para 14. Aí vira o turno, ó. A Ponte tem que tirar 20 pontos com relação ao último, ao primeiro que está fora da zona. Não dá, né? Então ontem nada, mais uma vez nada a reclamar. O time com os nervos em frangalhos, errando em profusão, erros primários, e o Novo Horizontino estrutura, melhor elenco, tudo em ordem, organização, profissionalismo, mesmo com um pouquinho de dificuldade no começo do jogo, depois ficou com 1 a mais, mas o dele é que mesmo quando os times estavam 11 contra 11, a Ponte também não conseguia se impor e passar para o torcedor o seguinte, ó, hoje está diferente, hein? Parece que a Ponte vai ganhar o jogo. Não, a Ponte não conseguiu criar nenhuma situação. Ficou lá um rabo de arraia para lá e pão para cá, dali para lá outra rasteira e pernada para lá e porrada para cá, mas futebol nada. Quando o Novo Horizontino entendeu melhor o jogo e ainda foi beneficiado, não pela arbitragem, foi beneficiado pela atitude impensada do Márcio Silva, de ir com todo aquele excesso no tornozelo do jogador de Novo Horizonte. Quando ainda foi beneficiado e conseguiu se assenhorar do jogo, entendeu melhor o jogo, o Novo Horizontino envolveu a Ponte. E estamos conversados. Esse é o jogo que aconteceu, esse é o momento da Ponte, e a gente já está ficando repetitivo, fica chato isso. Mas eu não posso também vir aqui num microfone de tamanha importância, de tamanha influência, e me mostrar acomodado, né, como cronista esportivo de Campinas há tanto tempo, e chegar aqui e dizer, normal, daqui a pouco a coisa muda, daqui a pouco a situação se inverte. Não, não se inverte. O destino está traçado. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, com os mesmos métodos e com o mesmo discurso, o destino está traçado. E a Ponte cai para a Série C. E aí, consegue se manter
em disputa naturalmente até o final da Série B, então é um momento realmente de emergência, né? De altíssima gravidade na existência de um clube com essa história, com essa tradição, com essa torcida. Pô, Novo Horizonte, com 35 mil habitantes, tem um time organizado. E Campinas não consegue, a Ponte sendo de Campinas, se organizar. Não consegue minimamente ter o básico de condição de trabalho para desenvolver as atividades dentro do campo. Então, são consequências. E a frase enigmática não, clara, do Elvis, muito clara. Está se plantando ou está se colhendo o que se plantou. Então, ninguém planta abobrinha e colhe chuchu. Plantou abobrinha, colheu abobrinha. É isso que está acontecendo com a Ponte. Então precisa de uma reviravolta. Urgente. Uma reviravolta, uma mexida. Uma alternativa nova, um aporte de capital. Uma parceria grande, uma união de quem está no comando, chamar todo mundo e falar, tá assim a situação, as claras, tá tudo aberto aqui, tá em cima da mesa, alguém tem uma ideia melhor do que aquilo que está sendo feito? Alguém tem uma alternativa aí para tentar salvar o clube? Se despojando de vaidades, de apego ao poder. É só isso que está precisando. Com todo o respeito às pessoas que a gente sabe o quanto estão sofrendo e lutando. Mas chegou o momento. Chegou o momento. O barco não afundou ainda, mas está entrando água por um furo de 2 polegadas. Vazão alta. Vai afundar. Precisa colocar um tampão ali. E o tampão é isso. É encontrar um novo modelo, alternativas. Do contrário, não só a Ponte cai, como talvez não tenha condições de disputar sequer a Série C no ano que vem. São 17 horas e 41 minutos em Campinas, intervalo, já já o Guarani no ar aqui na Bandeirantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Chegando então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Copa do Mundo. Ontem foram realizadas partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos, com destaque para a vitória da França, que derrotou o Iraque pelo placar de 3-0. Pelo mesmo grupo, a Noruega venceu o Senegal por 3-2. Ontem também, com 2 gols de Messi, a Argentina derrotou a Áustria por 2-0. E nesta madrugada, a Argélia venceu a Jordânia pelo placar de 2-1. Amanhã já o início da terceira e última rodada da fase de grupos. Às 4 da tarde tem Suíça e Canadá. Às 16 horas, mesmo horário, porque o mesmo grupo tem Bósnia e Catar, portanto a definição do grupo B. Amanhã também a definição do grupo C, que é o grupo do Brasil. 7 da noite tem Escócia e Brasil. No mesmo horário, Marrocos e Haiti. Na classificação do grupo, a seleção brasileira ocupa a liderança com 4 pontos. Mesma pontuação de Marrocos. A Escócia é a terceira colocada com 3 e o Haiti ainda não pontuou esta situação do grupo do Brasil na Copa do Mundo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem, a Ponte Preta, jogando em casa, perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. Com esse resultado, a Macaca segue na zona do rebaixamento. Hoje, o fechamento da rodada 14ª com América Mineiro e Criciúma. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani conheceu a sua segunda derrota na competição. Jogando em Aracaju, Sergipe, o Bugre foi derrotado pelo Confiança por 2-0. Mesmo com a derrota, o Guarani segue na liderança da competição, mas agora com a mesma pontuação do Brusque, ambos com 21 pontos. E o Confiança, com a vitória, sai da zona do rebaixamento. Informações das séries B e C e também do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h48, hoje até às 19h10. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi, é ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos
de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial, gente, está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Amigo do futebol, muito boa noite. Quem fala é Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretano. Minha palavra é o seguinte: o elenco da Ponte Preta é horrível. Não sei quem contratou, se foi João Brigatti, se foi o Berlim, mas contratou muito mal. Time horrível, horrível mesmo. Esse Márcio Santos, né? Márcio Santos não serve para jogar nem na várzea. Devia ser punido pela entrada que ele deu ontem. A Ponte Preta vê uma rotina, cada jogo tem um jogador expulso, estão todos descontrolados, arrumar um psicólogo para esse time aí. Eu sei que o problema do pagamento interfere, falta de salário, mas o elenco é muito ruim. Se a Ponte tivesse o elenco que foi campeão da Série C, do goleiro ponta esquerda, ela estaria nas primeiras colocações hoje. O campeonato não é difícil, é que o elenco da Ponte é muito ruim. Se não contratar para o segundo semestre, já vai Série C de volta. Um abraço, tudo de bom para todos aí. Abraço, obrigado. Mais um. Alô, Batista, Tigrão, CH. Saudações ao Gleg aí que está se recuperando. Alex Santana de Arthur Nogueira, voltando aqui de São Paulo. Muita chuva aqui na região do Bandeirantes, aqui com o trocamento do Rodoanel. Pessoal, Guarani me deu medo ontem. Eu não concordo com esse negócio de perder na hora que tem que perder. Uma hora vai perder. Não, acho que não se encaixa no perfil do jogo de ontem. O que eu vi ontem foi muito parecido com o que eu vi na Série C do ano passado. Um time que na hora que tem que mostrar que é grande, na hora que tem que mostrar que o peso da camisa, os jogadores não sentem e não conseguem mostrar isso. Então assim, a minha pergunta é, aí até pro CH. CH, corre o risco dessa equipe, se não for reforçada aí, fazer a mesma coisa que no ano passado, chegar num quadrangular aí, não entender o peso da camisa, não entender o que é a Série C e ficar aí novamente aí por 1-2 pontos aí sem subir? Um abraço. E aí, CH? Eu acho absolutamente possível. Estamos falando de futebol. Espero que não, até acho que não. Se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu acho pouco provável que isso aconteça. O Guarani está fazendo tudo direitinho para subir. O jogo de ontem foi ruim? Foi ruim. Mas não tem time de começo ao final do campeonato que bata só vitória. Ontem aconteceu um problema, tomou 2 gols de bola parada, não pode acontecer. Mas quem estava lá, o primeiro volante e a zaga, né, eram os reservas. E nitidamente eles comprometeram o trabalho do time. Não foi só isso, né? Na frente, por exemplo, ninguém jogou bem, no meio campo ninguém jogou bem. Eu não ouvi, por exemplo, falar no nome do João Paulo no jogo. Não ouvi, sinceramente. Estava aqui, eu assistindo a Ponte, no celular assistindo o Guarani aqui ao mesmo tempo, mas eu não ouvi. E o Carlos Eduardo? Então eu não posso, na semana passada, falar que é um time organizado, que está no caminho certo, e porque perdeu para o Confiança, que é um bom time, esse time do Confiança não vai ficar lá embaixo. É um time que, na minha opinião, tem bola para brigar para estar entre os 8. Essa é a minha opinião. Não sei se vai dar tempo, mas o jogo que eu vi ontem realmente é um time muito organizado. Agora, eu não acho que tenha que todo mundo sair caçando bruxas, essa coisa toda.
Evidentemente que tem que corrigir os erros cometidos, mas, para mim, pelo menos, tudo dentro da normalidade. Breno Beretta, informações do Guarani. Ontem perdeu para o Confiança 2-0, diz aí, bebê. Bom, Batista, a reapresentação do Guarani vai ser somente amanhã pela manhã. Vamos ouvir o que disse o técnico Hélio Cizenando logo depois do jogo, a segunda derrota do Guarani na Série C. Acho que um dia típico, né, para a nossa equipe. Não fizemos um bom jogo. Acho que agora é recuperar os atletas, que é o mais importante. Já corrigir esse e já pensar no Figueirense, que é uma grande equipe também, equipe que vem crescendo na competição, e nós temos que ir lá pelo menos pontuar. Achar a nossa melhor equipe, né? Chamar uma equipe ideal para chegar lá também, ter a estratégia para não cometer os erros que tivemos aqui nesse jogo hoje, para chegar lá e ser o Guarani que sempre foi, forte, marcando alto, pressionando. Eu acho que isso que é o ideal para essa próxima partida. Bom, o Hélio Cizenando, é claro, vai trabalhar bastante os erros do Guarani, mesmo não sendo os mesmos jogadores que vão entrar em campo no próximo domingo. Eu sei que ele vai trabalhar bastante os erros que o Guarani cometeu ontem para não cometer mais. E fica de exemplo também para a sequência da Série C e principalmente para a segunda fase, que o Guarani está muito próximo de alcançar a classificação, mas na segunda fase não se sabe se vai ter jogador suspenso, se vai ter jogador machucado, e daí o Guarani vai ter que usar o plantel, como ontem usou o Hélio Cizenando. E a próxima janela, que abre no dia 20 de julho, vai servir justamente para o Guarani ou negociar jogadores que não vêm sendo utilizados, abrir a folha, e jogadores que o Hélio Cizenando não tem a confiança também, depois de ter testado, e até mesmo trazer peças importantes que o Guarani possa reforçar o elenco para deixar um time 100% na segunda fase, onde o Guarani não pode bater cabeça como foi no ano passado. Eu quero até fazer um exercício com os comentaristas, Batista, e citar jogadores reservas que entraram ontem e saber a opinião dos dois. Se tem condições de continuar jogando no Guarani ou se o comentarista não contaria com eles para a segunda fase. Posso começar citando um a um, Batista? Sim, com certeza. Tigrão atento, ligado, e o CH também já vão responder. Bom, eu vou começar aqui por ordem, né? Pela lateral direita. E só vou citar jogadores considerados reservas que entraram ontem. O Inayan teve mais uma oportunidade. Ele começou o campeonato entre os titulares, não foi bem. E ontem, para mim, não foi bem. Entrou, perdeu um gol na cara do gol. Quero saber dos dois comentaristas sobre o Inayan. Se ficaria com ele ou se negociaria. Vamos lá, CH Tigrão. Posso começar então? Beleza. O Inayan está sendo uma grande decepção para mim. Ele tem recebido inúmeras oportunidades e não tem justificado. O problema é que lateral direito é muito difícil de encontrar no mercado. A seleção brasileira não tem. Então, se puder negociar e trazer um outro para a posição, seria melhor. Porque, repito, até agora o Inayan é uma grande decepção. Tigrão. Você sabe que janela, você tanto entra como sai, né? Tanto é que o Guarani talvez use a janela mais para enxugar do que para reforçar. O que é enxugar? A folha. Então, objetivamente, senão não terminamos o programa hoje. Inayan, eu disponibilizaria o jogador no mercado. Bom, agora os dois zagueiros que atuaram ontem, Rafael e Rafael Donato. Até citei como exemplo na tela da Band, para voltar lá atrás, derby decisivo do ano passado no Majestoso. Os 2 gols da Ponte foram em cima de quem? Do Rafael. Jogo contra o Ituano. Quem jogou na zaga? Rafael, ao lado de Maurício Antônio. E ontem, Rafael... Ficou ruim, hein? Ficou ruim, o bebê.
Tá pipocando, bebê. É, ficou ruim. Agora tá ok? Agora sim. Agora tá. Rafael, que ontem estava marcando os autores dos 2 gols, e Rafael Donato. Vai, Tigrão. Vai. Também tá mais do que provado que nas vezes em que foram exigidos, não deram conta do recado. E aí vai pro quadrangular. E aí o Maurício Antônio torce a sobrancelha e o Jonathan Costa toma o 3º amarelo. Quem é que vai jogar? Que nós vimos ontem. O Breno falou, o Rafael Rodrigues estava marcando os jogadores que fizeram os gols. Não, o jogador foi um só, o mesmo jeito, mas direitinho, igualzinho, quase um replay. Só que a falta, uma foi mais próxima da linha de fundo e outra mais distante, mas ambas laterais, no cruzamento do PK. E aí vai pro quadrangular, não pode perder. Lembra, empatou com o Náutico? O que aconteceu? Ganhando o jogo? Não pode, aí não. Agora dá pra errar, mas agora dá pra errar pra você avaliar. Então é bom que erre, porque aí você fala, opa, eu não vou embarcar nessa no quadrangular, senão amarga a Série C de novo no ano que vem. Então eu também trocaria. CH. O Rafael ficaria ainda com ele, apesar da má fase, né? Ele tá sem ritmo de jogo também, é complicado, toda hora quebrando o galho. Mas o Donato, não. Se puder contratar por ali, seria legal. Natan Melo. Ontem foi muito mal. Mas esse eu acho que o jogador não vai jogar bem sempre. Ontem ninguém jogou bem. O Carlos Eduardo não jogou bem ontem, que a gente vem elogiando tanto. Mas o Natan Melo, eu não dispensaria, não. Eu não trocaria, eu manteria o jogador no elenco. Eu também. Eu ficaria com o Natan Melo. Edson, que estreou ontem pelo Guarani, jogou muito pouco. CH. Não, o Edson não deveria nem ter sido contratado, com todo respeito. A gente já conhece o jogador de outros carnavais. Eu não sei quem é que avaliou o Edson. De qualquer maneira, não ficaria com ele e buscaria um reserva aí imediatamente, porque com o Edson, na minha opinião, não dá para contar. Tigrão. Então, agora eu vou devolver pro Bebê. Os 2 que jogaram ontem, que iniciaram o jogo, foram bem, Breno? Pra mim, não. Tá bom. E o Edson é reserva deles. Eles são suplentes dos titulares. E o Edson é reserva do suplente dos titulares. Tá respondido. Agora, continuando no time de reservas que entraram, Cauã Jesus. Esse eu fico. Inclusive entrou bem. É um jogador que faz mais de uma função. Hoje, com o encaixe de meio campo que o Guarani tem com o William Farias, com o Carlos Eduardo, com o Isaac e com o João Paulo, ele não consegue jogar, ser titular. Mas ele é um reserva que quando entra, ele pode brigar por titularidade em mais de uma posição. Na meia ou até fazendo uma segunda linha ofensiva, não coloco de volante não, como já tentaram. Então, ou na meia, ou fazendo uma segunda linha ofensiva pelo lado direito, ele que é canhoto. Esse eu seguro, sim. Acho que é um jogador que tem muita qualidade. Ficaria com ele com toda certeza. Jogador híbrido, joga em várias posições. Ele não está tendo oportunidade, mas eu ficaria com o Cauã. Agora eu vou falar de 2 atacantes que entraram ontem, Herbert e Luca. Eu mantenho os 2. O Herbert é o artilheiro da equipe. Não sei por que ele não é titular centralizado no lugar do Maranhão. É uma preferência, assim, que não se justifica mais. Ah, mas tá ganhando, a gente tira um pouco o pé, né? Mas ontem precisava botar a bola na rede, perdendo por 1-0. Não botou a bola na rede. Pois perdendo por 2-0, tinha que botar na rede. Né? Sobrou pro Inayan. Né? Cara a cara, chutou no peito do goleiro.
que já estava caído, inclusive. O goleiro estava rastejando já, pedindo para tomar uma cavadinha de levinho, só um tapinha por baixo. Bem ao estilo Tigrão lá no campo da ASEC, no society da ASEC, né? Um tapinha por baixo e sai para comemorar. Não fez o gol. Cavadinha. Cavadinha. Tem condição, Tigrão. Você, nessa altura da vida, consegue fazer, ele não consegue, Tigrão. Não, eu hoje não jogo mais futebol. Mas nem em pelada. Nem no subóbito. Lá do Valiense. Mas com a idade dele, eu e o goleiro, você tá de brincadeira, pô. Meu, eu nem olhava pro goleiro. Nem olhava. Só olhava onde estava o companheiro que eu tinha mais afinidade para sair para comemorar com ele, pô. Não pode perder um gol daquele. E tava 2-0, 38 do segundo tempo. Você põe na rede, tem jogo. Né? Então, precisava fazer gol ontem, não fez. E aí? Então tira o Maranhão agora. Pô, peraí, pô. O Herbert é o artilheiro da equipe. Então nós tiramos um pouquinho o pé, sim. Mas nós estamos falando agora de vulnerabilidade. E é porque a gente quer agitar o ambiente? De jeito nenhum. É porque a gente está dando um alerta para não ver o mesmo filme no quadrangular desse ano, que o Guarani vai se classificar. Já está classificado. Não tem erro. Nós não queremos ver o mesmo filme. Então, Herbert, não só eu mantenho, como coloco como titular. E o Luca, pela experiência, pela liderança, pela seriedade, por ser um reserva de luxo, mas que toda vez que entra, ele incomoda. Outro dia o Guarani estava perdendo no penúltimo jogo aí, 2 pontos dentro de casa. E ele entrou e saiu o penal em cima dele. Então o Luca também eu mantenho. A Luca mantenho sim, com toda certeza, e o Herbert também, que o Tigrão falou a respeito da titularidade, é mais uma opção, né, na vaga de centroavante, melhor com toda certeza que o Maranhão, que não sai do time nem por reza brava. Ficaria com os dois. E eu esqueci de citar o Renan Castro, que apesar de estar atuando como titular nos últimos jogos, é reserva do Guarani. Mantenho, nível bom para a Série C. Acho o Emerson alguns furos acima, mais agudo no apoio, no chute, no arremate. Mas o Renan Castro, nunca nos esqueçamos do campeonato que o Guarani está disputando, tá? Não vamos reencarnar o Marinho Chagas, nem o Newton Santos, nem botar o Monjaro aí no Roberto Carlos para ele jogar. Não é isso aí que nós estamos falando. No campeonato que o Guarani está disputando, a lateral esquerda está bem servida e eu acho que é um reserva à altura que briga por titularidade. Mantenho o Renan Castro. Fico com o Renan Castro, eu não sei se você ia citar, Breno, eu acho que que a gente tem que debater também é o Ralf, que não joga nunca, e pelo respeito que eu tenho pelo profissional, eu gostaria que alguém do Guarani, e o Hélio, respondesse essa pergunta. Por que nem no banco o Ralf está indo? Então, esse eu sei que custa caro. Nada contra o atleta e o profissional, absolutamente. Mas manter um jogador que custa o que custa para não jogar, não sei se tem sentido. Bom, é o seguinte, vamos seguir já, Breno, só dando um recado importante para quem ouve este programa. Seu carro merece cuidado de especialista. Na H+, Beni Center, referência em Honda. Fora de garantia, o seu veículo tem atendimento especializado e também serviços multimarcas com confiança e transparência. Aproveite! Promoção especial para troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E tem mais! Durante o mês de junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento e veículos multimarcas ganham
check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, na Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes! Seguindo, bebê. Falando sobre o Ralf, foi bom o CH ter tocado no assunto, né? Até alguns ouvintes perguntam, hoje perguntaram no nossa área para o CH também. O Hélio Cizenando, há algumas entrevistas coletivas, eu não me lembro depois de qual jogo foi, ele foi questionado sobre o Ralf. Ele acabou citando que o Ralf não estava indo e não estava sendo relacionado apenas por opção. Que eu me lembre, o último jogo do Ralf foi diante do Palmeiras, que ele entrou depois da contusão justamente do Natan Melo. Para mim ele não foi mal, ainda mais num jogo contra o Palmeiras. É claro que ele tem uma idade avançada, tem mais de 40 anos, mas para mim ele não foi mal, e ele não vem sendo relacionado apenas por opção do Hélio Cizenando. Vou até, numa próxima, questionar o treinador, mais uma vez, a respeito do Ralf, o que ele tem visto, porque o Ralf é muito elogiado nos bastidores, elogiado por chegar primeiro, pela condição física dele, é o primeiro a chegar e o último a sair, em relação aos treinamentos. Mas eu acho que no esquema de jogo, não se adapta ao que quer o próprio treinador. Vou até citar 2 jogadores reservas também, para o Tigrão já falar do Ralf, emendar, e depois o CH fala, que não foram relacionados ontem, mas pelo que eu sei, estão negociando com outros clubes e podem deixar na janela até para dar um fôlego financeiro para o Guarani. Dentinho e Mirandinha. E o Mirandinha perdeu muito espaço com o Hélio Cizenando. Então aproveita, fala dos 3, Tigrão, e depois o CH fala dos outros 2. Bom, o Ralf até agora eu não entendi, e eu gosto muito do Ralf pela história dele. Nunca conversei com o Ralf pessoalmente. Outro dia me encontrei com o Ralf num elevador, no prédio onde ele está morando em Campinas. Eu nem sei se ainda está lá. E ele, muito educado, entrou, eu já estava no elevador, ele entrou, eu estava descendo, ele entrou num andar abaixo, boa tarde, nem conversei com o Ralf, nunca tive um papo com ele, a não sei se boa tarde, mas eu gosto dele pela história dele, pela correção dele, pela história que ele construiu dentro do futebol. Agora, nem no banco ele fica, companheiro. E aí? É contrato de produtividade? Estaria sem receber salário o Ralf? Acredito que não. O jogador não se sujeitaria a isso. Você só vai receber se você jogar. Não, eu estou pronto para jogar. Isso aí, o problema é com o treinador. Então, para ficar nesse nível de utilização, nem no banco, eu também deixaria o Ralf em disponibilidade no mercado para cuidar da vida dele, até por respeito ao profissional que ele é. Está provado que ele não disputa a posição, porque nem para o banco ele vai. Quanto ao Mirandinha e ao Dentinho, eu acho o seguinte: o Dentinho pintou muito bem, mas depois desapareceu. Mas não deram mais chance. Teve chance, sim, e não decidiu o jogo. Então o Mirandinha, que teve num estágio muito acima do Dentinho, hoje está próximo do Dentinho. E também não estava no banco. Por quê? Porque outras opções surgiram. Cachoeira começou a jogar bola. O Herbert é o artilheiro da equipe. O Guilherme Parede, toda vez que entra bem. Então esses 2 estão atrás, num estágio aí de comparativo, eles estão num estágio inferior a esses que eu citei agora. Os 2 que estão abaixo são Dentinho e Mirandinha. E se já estão negociando e nem para o banco estão indo, que sejam felizes.
em outra agremiação, porque acho que o ciclo deles no Guarani, pelo menos enquanto estiver aí o Hélio, que já fez as suas avaliações, acho que o ciclo deles está encerrado. Eles tiveram muita oportunidade e não convenceram, principalmente o Mirandinha, porque o Dentinho ainda machucou um pouco mais, né? É bom jogador, eu acho, mas não está acrescentando mais. Portanto, eu colocaria no mercado à disposição. Bom, outros 2 jogadores que não entraram ontem, o Guilherme Parede e o Diego. Tá acabando, Torres. Breno. Ô, Breno. Tá acabando, Tigrão. Sabe por quê? Acabando. Senão, daqui a pouco nós vamos deixar o Guarani com 8 jogadores. Você vai deixar a diretoria com os pelos em pé aí, hein? Mas eles têm que saber o que a gente pensa. Guilherme Parede e Diego Torres. Parede eu mantenho. E, aliás, eu observaria com um pouco mais de carinho esse jogador para ele voltar a brigar por titularidade. Não virar reserva eterno, não. E o argentino, que todos nós elogiamos, quando ele veio lá do Vila Nova, nós tínhamos na retina aquele Diego Torres do CRB de 5 anos atrás. Mas aquele não existe mais. Só ficou o cabelo, o rabo de cavalo e mais nada. Não tem intensidade. Não consegue jogar. E você pode dizer isso melhor do que eu, mas salvo engano de minha parte, é o jogador mais caro do atual elenco de profissionais do Guarani. Então eu liberaria o jogador para tentar a sorte numa outra agremiação onde ele iria receber mais oportunidades e, claramente, utilizaria esse investimento que está sendo feito nele para tentar trazer um jogador que entregasse um pouco mais. E a prova inconteste de que a coisa não está fácil para o Diego Torres no Guarani é que o futuro dono do Guarani mandou para cá um cara que é titular absoluto e é bom de bola para jogar no lugar do Diego Torres, que é o João Paulo. Então, se o Diego Torres tivesse criando alguma expectativa de ser a solução, o futuro dono não teria mandado um jogador exatamente para essa posição. Apesar de ser destro, estilo diferente, mas é o cara da transição, é o meio-campista que arrasta a bola, é o cara que municia o ataque, é o cara que joga entre os volantes e os atacantes. Esse é o João Paulo. Mesma função, com estilos diferentes, jeito de bater na bola diferente, um destro, um canhoto, mas a ocupação de espaço e a função tática são as mesmas. Então, é sintomático. A resposta está aí. Se ele tivesse criando essa esperança de ser a solução, o futuro e quase dono não teria mandado outro jogador para cá para jogar nessa função. O Diego Torres é uma grande decepção, pelo menos para mim. Quando ele chegou, realmente a gente comemorou, mas ele em nenhum momento conseguiu se firmar. Por esse problema ou por aquele, é problema de pubs, de qualquer maneira, eu colocaria no mercado à disposição. E o Parede, eu ficaria com ele. Agora, para fechar, só para a gente citar jogadores da base também, aliás, eu cobro muito a utilização de jogadores da base. O Hélio vem levando para o banco, já disse em entrevistas que tem trabalhado bastante jogadores da base, só que efetivamente eles não ganharam espaço, nem para entrar nos jogos e nem entre os titulares. E eu vou continuar cobrando porque eu acho importante jogadores da base atuando, até porque os jogadores do Guarani, apesar da primeira posição na tabela de classificação, os que entram, como a gente viu ontem, não são melhores do que jogadores da base. Até tendo em vista o que vocês já viram de atuações no Sub-20,
porque vocês não veem e eu também não vejo os treinamentos, mas pelo que vocês já viram em atuações do Sub-20 e potencial dos jogadores, eu vou perguntar o seguinte para vocês dois: se vocês utilizariam mais esses jogadores nos jogos ou emprestariam para dar cancha? Então eu vou citar jogadores da base aqui. Eu vou citar o Vitinho, lateral esquerdo, e o Ian, lateral direito inicialmente. Vitinho e Ian Henrique. Ian teve as oportunidades e não agradou. Tanto é que perdeu a posição, sem ter se contundido, né? Porque tem o Inayan, tem o Rayan e tem... Rian. Tem o Rian, tem o Inayan e tem o Ian. E o Rian é o titular hoje. Se o Rian é o titular hoje, e o Ian Henrique nem no banco estava ontem, voltou o Inayan, que perdeu o gol, também não vamos crucificá-lo por isso, mas não agradou até agora, infelizmente. E a gente torce pelo jogador. Então o Ian Henrique, eu daria um pouco mais de cancha no empréstimo. E aliás nós pedimos a volta desse jogador, mas ele não conseguiu entregar. E o outro que você perguntou quem é? O Vitinho, lateral esquerdo, recentemente elogiado pelo Hélio. Então, mas não está no nível hoje de brigar nem com o Renan Castro e nem com o Emerson. Principalmente pelo peso do campeonato, pela cobrança da torcida. Então, jamais eu iria me desfazer do jogador. Mas se puder canchá-lo para voltar um pouco mais maduro, eu faria isso. Eu emprestaria os dois. Bom, agora outros jogadores, né? Principalmente de ataque. Rafael Freitas e Kevin. Então, como é que nós vamos aqui, né? Com o Maranhão de titular, luta, um jogador que se entrega, que vai pro choque, que não afina, que não foge do pau, mas que tecnicamente entrega pouco. Esses dois eu não emprestaria. Sabe por quê? Porque o Rafael Freitas, o Rafael Casabranca, ele veio de volta do Santos, operou, ficou tudo bem, tá tudo em ordem com ele, é bom jogador, já provou isso, cresceu o olho do Santos, a contusão é que atrapalhou muito lá, mas ele não apareceu nenhuma vez. Como é que eu vou falar? Ah, empresta. Eu quero ver o que aconteceu com o jogador. Eu gostaria de ter a possibilidade de avaliar qual foi o grau de amadurecimento dele no Santos. Mas não tem tido oportunidade. Ele não é centroavante, ele é beirada. Mas precisaria ir para o banco e entrar de vez em quando. E o Kevin, que a gente tanto pediu, alguém pode dizer, mas entrou e não aconteceu nada. Tá legal. Então tá bom. Mas qual a minutagem dele? Quantos jogos ele começou jogando com o time montado, com o time organizado e não entrando na podre? Tá precisando de alguém para resolver lá. Então bota, os caras estão pedindo lá, bota ele agora. Entendeu? Então esses dois eu não emprestaria não, mas eu levaria em todas as partidas para o banco. Todas, sem exceção. E nos momentos oportunos e surgindo a oportunidade, eu colocaria para que eles fossem melhor avaliados, não por nós, mas pela própria comissão técnica. Os dois jogadores têm que ficar. É muito diferente pela característica, por aquilo que a gente conhece dos jogadores, pelo potencial. Eu não emprestaria não. Com os dois eu ficaria. E tem uma pergunta de um ouvinte aqui, o Arnaldo. Por favor, responda, Breno. E o japonês, o Ryuta, pode voltar? Interrogação. Você sabe, CH, é uma boa pergunta. Eu ia até perguntar para você. Quem perguntou isso aí? Zé Arnaldo? Arnaldo, desculpa. Arnaldo. Eu ia até colocar no meio para vocês, que está terminando agora, o Ryuta, pelo que eu sei, não foi definido.
Ele não tá, pelo que eu sei, ele não tá treinando com o grupo, pelo menos eu não tenho visto em imagens. E não foi definido um novo empréstimo para eles. Então vou colocar para vocês, porque ainda não foi definido o que vão fazer com o Ryuta. Se vocês aproveitariam o Ryuta ou se vocês emprestariam. Junto com o Ryuta, vou colocar mais 2 do meio campo. O Mineiro, que é volante, falam muito bem do Mineiro. Eu já vi o Mineiro jogando na base. E também o Maroto, que é uma das principais revelações do Guarani. Ontem foi para o banco, foi elogiado pelo Hélio recentemente. E o Maroto é meia. Então, Ryuta, que não é da base, mas está aí no meio para avaliarem. O Mineiro e também o Maroto. A dupla MM, Mineiro e Maroto. Quando era moleque, tinha tosse, eu tomava um xarope chamado MM. Muito bom, diga-se de passagem. Acho que está no mercado ainda. Acho que tomei depois de velho também. Xarope MM, né? Hoje eu tomo Melagrião. Mas, sem fazer propaganda de remédio de graça, os 2 meninos eu também observaria um pouco mais antes de emprestar, porque de repente empresta e daqui a pouco vai precisar deles. Eu não emprestaria agora. Agora o Ryuta, nós defendemos tanto, mas nós pedimos tanto, a torcida pediu tanto, o Arnaldo perguntou dele agora. Mas o que aconteceu com o Ryuta no Pouso Alegre? Ele entregou algo de positivo? Então o Ryuta eu vou deixar no limbo, eu vou ficar no muro. O Ryuta eu não vou responder, porque é um caso tão complexo que eu não me sinto à altura de ser o julgador. Bom, os 2 meninos aí citados, ficaria com os 2, e o Ryuta não incorporaria no elenco. Aliás, eu nunca defendi o japonês porque pouco assisti ele jogando. Então eu não posso nem criticar, nem elogiar. Na dúvida, deixa quieto. Acabou, bom, bebê. Só para fechar, 2 zagueiros, Batista. Os goleiros eu não vou colocar porque o Guarani precisa de 4, então o Fred e o Rian não vou colocar no meio. Só vou colocar os 2 zagueiros para finalizar. O Matheus Póvoa, que é o capitão do Sub-20 há muito tempo, joga pelo lado direito, e o Nicolas, que joga pelo lado esquerdo. CH. Ficaria com os 2, né? Veja os 2 reservas do Guarani, como é que jogaram ontem. Eu não dispensaria, não. Eu tenho certeza que entre esses 2 tem um jogador que tem condição, mais condição, por exemplo, que o Donatão. Tigrão. Então, mas para isso acontecer, senão o elenco vai ficar com 72 jogadores. Para isso acontecer, tem que sair, né? Por isso que eu comecei esse bate-papo aqui, dizendo que a janela, ela é entrada e saída. Então, vamos prestigiar os meninos? Vamos. Então contrata pelo menos mais um zagueiro bom. E preenche com os meninos. Mas tem que sair de 2 a 3. Senão, não tem tatu que aguente. E terminou agora, Breno? Agora terminou. Vou mandar um abraço pro Valmir. Valmir que tá sempre na escuta, torcedor do Guarani, ex-jogador do Guarani. E um abraço pro Cláudio Corrente, que também tá na nossa escuta. Um abraço pros 2 grandes bugrinos. Grande Claudião. Ô Batista, o Breno nessa sabatina aí, ele tava mais inspirado do que juntos Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi. Por falar em Copa do Mundo, 0-0, a Inglaterra está sofrendo contra essa seleção de Gana. 0-0, só para me machucar no bolão da Band. A Inglaterra tá querendo me derrubar, pô. Tá derrubando todo mundo, né? Tá jogando contra quem? Gana. Acho que a Inglaterra em Gana. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Vou repetir, pizza grande
a melhor de Campinas, apenas R$ 69,90. Para retirar no ponto 10, sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça sua e faça a festa onde quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do ponto 10, salão climatizado. E lá tem o rodízio de pizza somente R$ 59,90. E tem chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais, que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas. Nas noites de terça a sábado, ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bom, é o seguinte, já está valendo a promoção. Amanhã tem Brasil e Escócia. Se você é bom de palpite e quer concorrer a uma bola oficial da Copa, atenção, você vai entrar no Instagram da Rádio Bandeirantes, @Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, não tem rádio, é @Bandeirantes Campinas no Instagram. E lá tem o caminho para você dar o seu palpite e concorrer a essa bola que está aparecendo para quem nos assiste no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá no YouTube também está fixado, né, para você clicar e ir para preencher o formulário. Preencha o formulário. Atenção, é necessário você colocar nos comentários lá no Instagram da Bandeirantes, colocar nos comentários a palavra mundial. Escreva nos comentários mundial. Então, não vai concorrer se você não escrever essa palavra no mundial. Essa palavra mundial nos comentários. São duas situações importantes. Primeiro, tem que seguir a página da Rádio Bandeirantes no Instagram. Se não estiver seguindo, você vai ser desclassificado caso acerte o palpite e seja sorteado. E tem que colocar a palavra mundial nos comentários. Então é muito fácil de você participar do palpite premiado no Instagram da Rádio Bandeirantes. Ontem eu fiz aqui o sorteio, já tivemos, portanto, o ganhador Vinícius Barbosa dos Santos. Vinícius Barbosa dos Santos foi o ganhador da bola da Copa. Ele deu o palpite certo para Brasil e Haiti. 3-0. Vinícius Barbosa dos Santos. Depois ele vai tirar uma foto e vai mandar recebendo a bola triunda. Então, você é bom de palpite? Quer palpitar? Então participe do palpite premiado. Se você acertar, se tiver mais de um acertador, aí vai para sorteio e você vai retirar a bola oficial da Copa, a triunda, aqui na recepção da Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial: troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Dr. Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h35, hoje até 19h10. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK 1060/20 e o WK 1060/40 foram desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais, na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peca, não tem cedilha na internet, então fica .peca.man, man com 2 N's no final, .com.br. Ganhe o número da sorte e concorre a prêmios incríveis como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br, ou para quem está no YouTube, tem a imagem da promoção, você está vendo ali o QR Code na tela para acessar com mais facilidade. Então já sabe, na loja peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Ouvinte no ar. Olá, Batista. Boa tarde. Quem está falando aqui, Carlos Japonês.
Eu queria fazer uma análise, gostaria que o Bebê pudesse fazer para mim essa questão. O Bebê, é o seguinte, rapaz, o Guarani, essa Série C tem a melhor reserva de luxo de todos os times desse campeonato. Eu imagino só esses reservas de luxo entrando, o que aconteceu com o time. Você imagina, Bebê, numa final, né? Chega na etapa final, o campeonato, vai enfrentar um time, um oitavo que seja, ou sétimo, sexto, vai fora e levar essa lambança, vai ficar pelo meio do caminho. O que você acha, hein, Bebê? Eu concordo com ele, Batista, concordo com o Carlinho japonês, um abraço para ele. É por isso que a gente até analisou jogador por jogador agora há pouco que o Guarani tem à disposição, porque tem que liberar alguns para trazer outros, trazer novos jogadores aí para tentar ter um banco de reservas mais forte e não passar sufoco na segunda fase. Mais um. Batista, boa noite a todos. Então, Batista, como diria o guru, né? Quando se tem jogador ruim no elenco, tem que mandar embora, porque uma hora ele vai jogar. E não foi só um, são os 2 zagueiros do Guarani. Como é que pode 2 zagueiros de 2 metros de altura tomar 2 gols de cabeça? Deus do céu! E não é só no alto que são ruins, não, são fracos por baixo também. Horríveis. Não dá para deixar no elenco, manda embora. O Rafael Donato, que coisa horrível. E no quadrangular final, se depender desses 2 zagueiros, infelizmente nós não vamos subir. É isso, Batista, um abraço. Edson Martins. Abraço. E sobre esse assunto, Fernando Bugrino, Vila Padre Anchieta. Batistão, boa noite. Pô, Batista, o Donato, bem na nossa vez, tá pregado no chão. Teve um jogo, o Guarani e Vila Nova, no brinco, o Guarani cruzou 1000 bolas na área e ele tirou tudo. Agora todo jogo que entra leva gol e perdemos. Barbaridade, diz aqui o Fernando Bugrino, VPA. Mais um. Boa tarde a todos, é Flávio Gaúcho. Aqui na estrada, voltando para Campinas, e uma chuva para cada um. Mas bota chuva nisso aqui, né, tchê? Bom, eu acho que é o seguinte, eu vejo um monte de gente, vamos botar um impeachment na diretoria, tira a diretoria. Tá bom, arranja alguém para segurar o rojão aí. Com grana para pagar, para investir na ponte, aí faz. Eu acho muito fácil aquela coisa de criticar, mas precisa fazer. Eu não critico porque não tenho como fazer e não vou fazer, obviamente, tenho o meu trabalho aqui. Então eu acho que é consequência de um sucateamento do futebol de Campinas. É isso. Um abraço. Abraço, venha com cuidado, né? Atenção aí, chovendo, pista escorregadia. Mais um. Batista, boa tarde, tudo bem? Com relação ao jogo do Guarani ontem e contra o Confiança. Jogar mal, o time pode jogar, porque não vai jogar bem todos os jogos, né? Mas o maior problema não é simplesmente jogar mal. Todos os jogadores jogaram mal. Não teve aí um jogador que foi bem. Foi tudo ruim. O pior de todos, pior em campo, ali foi o treinador, né? Pô, ele tinha para trocar meio time no intervalo. Meio time. Ele não mexeu em nada. Nem o jogador que estava de cartão amarelo, ele trocou. Que não pegou na bola. Né? E ele não mexeu. Eu não sei o que acontece com esse treinador, juro por Deus, não sei. O pessoal fala que ele é isso, ele é aquilo, mas ele não bate bem, né? Não é possível, porque o que ele vê, ninguém vê. Né? Ninguém jogou nada, ele mexeu no time. Aquela zaga não deu certo, ele continuou com a zaga no segundo tempo, em 6 minutos tomou 2 gols. Já era para ter tomado no primeiro tempo. É uma piada esse treinador tem hora, viu? Eu não sei não, eu vou falar coisa para você, eu temo pelo futuro do Guarani na outra fase, viu?
Porque é muita conversa e pouca solução. Uma noite para vocês. Boa noite, 18h42, Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios também. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Na H+ Beni Center, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Dr. Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h47. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações incríveis, surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Acesse para saber mais. aromadeservas.com.br. E atenção, convocação oficial da Aroma das Ervas. Os temperos titulares para curtir os Jogos do Brasil. Vamos lá! Começando com o chimichurri. O camisa 10 das carnes na brasa. Churrasco, parrilha e costela. Lemon pepper, o toque cítrico que muda o jogo. Petiscos, saladas e legumes. Churrasco, o convocado que nunca fica fora da grelha. Carnes, espetos e churrasco. Molho para petiscos. Esse é o reforço que faltava nos petiscos. Para batatas, petiscos e pães. Vinagrete. Esse nunca deixa o time na mão. Para churrasco, pães e petiscos. É a convocação oficial da Aroma das Ervas para acompanhar o Brasil. Amanhã, 7h, já sabe, né? Não pode faltar a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h50, ouvinte no ar. Olá, boa noite, ouvintes da Bandeirantes. Ô Batista, o Guarani, primeiro eu posso morrer com as minhas convicções, mas acho que esse técnico confuso, ok? Os erros que esse time vem apresentando aí são os mesmos erros do ano passado. O Ituano veio aqui, o técnico do Ituano falou o seguinte: eu estudei o Guarani e percebemos que tem uma falha na defesa, bola aérea, perdeu do Ituano, certo? Agora ontem perdeu por bola aérea também, defesa. O Kaique, por mais bom goleiro que ele seja, ontem, antes de sair o primeiro gol, eu falei: você quer ver que o Guarani vai tomar o gol? O Kaique vai errar nessa saída de bola? Tomou o primeiro gol. E eu pergunto, o mesmo erro do ano passado. O Frontini não trouxe nem um zagueiro, não trouxe um lateral, não trouxe lateral direito, não trouxe um lateral esquerdo. Eu tenho muito medo. Eu vou morrer com as minhas convicções, mas esse técnico confuso e esse time, na hora de beber água, ele pode dar uma patinada e ficar mais um ano na Série C, porque falta de convicção. Entendeu? Desde o ano passado jogaram todo um campeonato nas costas do Alan Santos e não era Alan Santos. Nós não tínhamos goleiro, entendeu? Esse ano temos goleiro, entendeu? Diz que tem zagueiro, mas zagueiro que tem, entendeu? Bate cabeça um com o outro, entendeu? E a bola que o Guarani tomou contra o Caxias também, aquele gol lá também é para se pensar muito. Fora as duas derrotas, contra o Ituano e contra o Confiança ontem. Então, eu não sei, acho esse técnico confuso e temo esse time no quadrangular. Caramba, tá chovendo pra cacete aí. Não sei, fiquei na dúvida. Não sei se ele tá mandando a mensagem da chuva ou se ele tá fritando o torresmo.
Também, né? Pode ser. Ouvinte no ar. Boa noite, Batistão. Boa noite a toda a equipe da RB. Ô Batista, o Uzbequistão só jogou hoje, mas ontem foi lembrado aí na transmissão do jogo do Guarani Confiança. Eu lembro que o Leandro Boris perguntou aí pro Tigrão se o time do Guarani estava falhando muito. Aí o Tigrão respondeu: os Beques estão. Abraço, Batista. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Abraço, Edivaldo. É isso aí, né? Essa é a história do Rivaldo. O Rivaldo recebeu uma proposta e ia jogar no Uzbequistão, né? Aí ele não conseguiu Uzbequistão. Uzbequistão. Aí o Luxemburgo falou: ô Rivaldo, você lembra uma vez que nós fomos jogar no Maracanã e aí eu pedi pra você jogar de back e aí você disse que não sabia jogar de back. Aí eu falei: é muito simples, basta você observar os seus companheiros, né? Tem que ver lá onde os backs estão. Aí você vai lembrar o nome da onde você tem que jogar, né? O país que você tem que jogar. O Uzbequistão, os backs estão, então você vai lembrar. E aí deu certo e o Luxemburgo conseguiu arrumar um atalho, digamos assim, para o Rivaldo que não conseguia lembrar o nome. E essa seleção hoje tomou de 5 contra a seleção de Portugal, com o Cristiano Ronaldo marcando em 2 oportunidades. Por falar em Copa do Mundo, e aí, CH, o que você está achando aí? A Inglaterra está empatando 0-0 com Gana. Que eu tô achando, bom, é ataque contra a defesa, Gana muito bem postado, e o Harry Kane agora acabou de perder um gol feito dentro da pequena área depois de uma bola no travessão. Do jeito que tá indo, acho que vai terminar 0-0 para desespero de Valdemir Gomes. Mas Gleger botou 6-0 para a Inglaterra, tá mais desesperado que eu. O Gleger provavelmente, né? Como ele é largo, se ele escorregar, ele cai dentro do próprio... Olha, realmente é impressionante. Provavelmente o Gleger colocou 0-0. E aí, Pedro Tinato, tá assistindo aí, sai gol ou não, hein? Tá difícil, não colocou, difícil, não, Batista. Tô agoniado aqui com esse jogo. Vai sair agora, narra aí o escanteio. O Bolis pediu semana passada, eu não tenho essa capacidade, mas escanteio pra Inglaterra, bola no área, passou por todo mundo, tiro de meta. Não vai sair gol, não, pô. Que pique, hein? Todo mundo, Nossa. todo mundo. Pelo amor, me lembrou Haroldo Fernandes, Alfredo Orlando, Osmar Santos, Zé Silvério, Edemar Aluzec, Carlos Batista. Tá no rol dos grandes narradores. Que pique, meu Deus! Eu falei antes que Quase eu não tenho derrubei essa tudo capacidade, não. Bom, é o seguinte, eu coloquei 3-1. 90 minutos cravados mais 6. Mas já rolaram 2. Será que tem chance de fazer aí Inglaterra 3 e Gana fazer 1? Se for possível. Essa Copa do Mundo agradeço. tá meio maluca, né, Batista? Mas acho não, que Batista. 3-1 é difícil, hein? Batista, vai por mim. Não gasta por conta que você vai ter que pôr do bolso. São 18h56, ouvinte no ar. Mensagem de texto. Opa, então vamos lá. Ouvinte participando, mandando pra cá mensagens. Batista, porque ninguém da diretoria da Ponte vem dar explicação pro povão dessa vergonha. Gustavo Cirino. Ouvinte mandando mensagem. Pegar um lá de baixo agora. Boa tarde, Batista. Vamos ver o lado positivo da derrota do Guarani. Primeiro, a hora de perder na competição é agora. 2, Maranhão, Donato, ex-jogador
e Natan são reforços para a próxima partida, pois não irão jogar. 3. O Guarani continua líder e com gordura. Abraços, Adriano Gomes. Abraço para você, Adriano Gomes. Muito obrigado aí pela audiência. O Guarani perdeu alguém, ô bebê, para o próximo jogo, que será domingo, 11 da manhã, contra o Figueirense. Perdeu Natan expulso, perdeu Maranhão suspenso pelo 3º cartão amarelo, voltam Maurício Antônio, que estava suspenso, William Farias, que estava suspenso, e a expectativa é para saber se voltam tanto o Jonathan Costa, que estava com dores no joelho, quanto o Emerson, que não estava 100% recuperado da lesão no tornozelo. Ô Batista. Oi. Esse último ouvinte que falou de áudio aí, é o último ou penúltimo, falou do treinador, que vai acontecer a mesma coisa, que eu não acredito. Eu acho que, e eu respeito todo mundo, aliás, é maravilhoso quando o nosso ouvinte participa em massa, como hoje, aliás, todos os dias. Mas eu acho que nós, seres humanos, estamos com menos paciência. Nós, eu estou me incluindo, hein? Nós estamos mais intolerantes. Porque eu fiquei pensando um negócio, o Guarani é líder. Perdeu o jogo e continuou líder. E os caras estão querendo a cabeça do treinador, cara. O Breno tava dando uma fuçada aí na rede social, ou nas redes sociais, que ele é bom nisso. Ele falou, cara, bastou perder uma, já tá todo mundo descendo o cacete no Hélio. Eu fiquei pensando aqui, pô, mas o cara é líder, cara. Eu fiquei imaginando 1978. O Guarani montou o time com alguns experientes, a maioria de garotos, e começou o campeonato, era um campeonato diferente, primeira fase, segunda fase, oitava fase, e não acabava mais o campeonato. E o Guarani foi campeão brasileiro, ficou 13 ou 14 jogos, ganhando todas. Mas nesse mesmo campeonato, o Guarani foi jogar com o Remo lá em Belém e perdeu de 5-0 com esse time aí que foi campeão. Careca e companhia. 5-0 pro Remo. 5 gols do Bira. E aí, você já pensou se o nível de intolerância e de falta de paciência fosse o que nós temos hoje, e eu estou me incluindo, fizessem uma baita de uma pressão, um movimento gigantesco, onde já se viu, que vergonha, perder do Remo de 5-0, 5 gols de um tal de Bira. E aí os caras tivessem mandado o Carlos Alberto Silva embora, a história talvez tivesse que ser recontada. Por isso que às vezes é bom a gente se basear um pouco na história e pegar exemplos reais, fatos reais da história do clube, para ver que não é um resultado, uma derrota, o time jogou todo ele mal. Ah, já percebi que esse cara aí não bate bem. Ele parece que não enxerga. Ele não sei o quê. Você já pensou esse grau de intolerância em 78? E Carlos Alberto Silva chegava lá, doutor Ricardo Schuff, o senhor está demitido. É inadmissível perder de 5-0 do Remo. Provavelmente o Guarani não teria sido o campeão brasileiro. Por falar em intolerante, um abraço para o Renato Rinaldi. Renato Rinaldi, muito obrigado pelas palavras elogiosas que você mandou, tá bom? Abraço pro Renato Rinaldi. Contém ironia. 19h01, vamos aos temas do dia, que não tem ligação. Terminou, né? Acabou. Inglaterra 0-0 com Gana. Mais um resultado para me arrebentar no bolão. Pô, tá com brincadeira, pô. Apostei tudo nessa Inglaterra. A Inglaterra que tem o campeonato, o melhor campeonato do mundo, que é a Premier League. Aí empata com Gana. Olha, tem a impressão de que faltou Gana para a seleção da Inglaterra, hein? Essa também foi horrível. Vamos aos temas do dia, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Tema 1.
Cristiano Ronaldo quebrou 2 recordes na Copa do Mundo nesta terça-feira. O atacante português balançou as redes do Uzbequistão 2 vezes, jogo que teve a transmissão aqui pela Bandeirantes, e Portugal venceu por 5-0 e se tornou o primeiro jogador a anotar gols em 6 edições da Copa. Além disso, também superou Eusébio como o maior artilheiro de Portugal em Copas, agora com 10 gols marcados. Pauta 2. Rafinha se pronunciou pela primeira vez após ter uma lesão muscular confirmada. O jogador da seleção usou as suas redes sociais para falar sobre o ocorrido no jogo contra o Haiti na última sexta-feira pela Copa do Mundo, jogo que o Brasil venceu por 3-0. Abre aspas, eu amo futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da seleção brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Fecha aspas, disse o Rapinha. Pauta 3. Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva após 6 meses. Zagueiro assinou contrato até dezembro de 2026 e é aguardado no CT Carlos Castilho para se juntar ao grupo e iniciar os treinamentos na próxima semana. Essa será a 4ª passagem de Thiago Silva pelo Clube das Laranjeiras. Começo com você, Breno Beretta. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Cristiano Ronaldo. Felizmente a gente está vendo nessa Copa de 2026 os grandes astros aparecendo, como Messi, como Mbappé e com o Cristiano Ronaldo, né? Marcando gols em todas as Copas que ele participou. É um jogador já de mais de 40 anos de idade, mas que se cuidou, que chegou 100% na última Copa do Mundo dele, é a última do Messi também, e eu acredito bastante que a seleção de Portugal possa ir à frente na competição. Torço muito pelos dois, tanto pelo Messi quanto pelo Cristiano Ronaldo. São exemplos a serem seguidos e são jogadores que eu acho que dificilmente a gente vai ver com tanta qualidade em outras Copas do Mundo. E espero muito que o Neymar possa se inspirar em 10% do que esses jogadores já fizeram e estão fazendo para fazer sucesso nessa Copa do Mundo pela seleção, Batista. E você, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? O retorno do Thiago Silva para o Fluminense. Jogador que tem uma identidade gigantesca com o clube. O Fluminense precisava de um zagueiro experiente e confiável e, apesar da idade, o Thiago ainda está dando muito caldo. Portanto, na minha opinião, uma ótima contratação do Fluminense. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Eu vou nessa também. Ele ficou 6 meses no Porto e alguém pode dizer, pô, mas isso aí é bananeira que já deu cacho, não dá mais, tá muito velho. Mas vejam por que é que ele foi pro Porto, porque ele estava em alta no Fluminense, ele fez uma grande temporada no seu retorno para o Fluminense lá na Oportunidade, e isso rendeu a ele a volta a um time grande da Europa. Não é Premier League, não é, de repente, Campeonato Espanhol, mas time grande de Portugal. Força latente. Então não nos esqueçamos disso, né? Que o jogador que veio para ser homenageado no Fluminense para encerrar a carreira no clube que o revelou, alavancou a carreira com as boas atuações, com uma grande temporada, voltou para a Europa. E agora volta para o Fluminense, provavelmente para mais pelo menos uma temporada cheia e aí sim encerrar de forma brilhante a sua carreira. Eu acho uma boa contratação,
um exemplo, como é o Cristiano Ronaldo, para os mimimis do futebol, para a turma da tatuagem, do piercing, do cabeleireiro particular, do tatuador particular, do maquiador particular. Ele é um exemplo a ser seguido para se corrigir a turma do mimimi. Esse é o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Thiago Silva vem mais ou menos na mesma esteira. Responde na lata. CH, Seleção Brasileira volta a campo amanhã contra a Escócia, última rodada da fase de grupos da Copa. Para a partida, Ancelotti deve poupar alguns titulares ou ir com força máxima. O que você acha? Não, tem que ir com força máxima, jogo duríssimo. E o Brasil vence 2-0. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu acho também, até porque o Brasil não está classificado. O Brasil tem 4 pontos, deve entrar em terceiro se perder o jogo amanhã, como um dos 8 melhores terceiros, mas não está classificado. Aí sabe como é que é. Eu acho que tem que ir com força máxima, mas isso não significa necessariamente com o mesmo time. Eu, por exemplo, acho que se ele tirar o Casimiro e vier com o Danilo Santos, ele não estará poupando o Casimiro, ele estará qualificando o time. Então ele pode até mudar, mas não com a justificativa de poupar, e sim com a justificativa de melhorar a equipe. E você, Breno Beretta? Eu iria com força máxima, mas mudaria o time. O Neymar viajou? Neymar viajou. Deve jogar uns minutos no final. Vamos lá, bebê. Em uma mesa com Pelé, Maradona, Ronaldo, o fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e Zidane, quem levanta para Messi sentar, na sua opinião? Difícil, hein? Eu acho que o Zidane. E você, Tigrão? Põe mais uma cadeira e fica todo mundo sentado. Não, mas não tem essa opção, Tigrão. Não tem querer. Mas não vai levantar ninguém, cara. cara. Espertão. Sempre tem um espertão, né? O Messi é um fenômeno. Tá dando prazer de vê-lo jogar. Eu tô parando para ver a Argentina jogar. Para ver o Messi, para ainda degustar um pouco do Messi. Pô, mas você vai levantar o Zidane? Você vai levantar o fenômeno? Você vai levantar o Pelé? Você vai levantar o Maradona? Faz o seguinte, fica todo mundo sentado e o Messi fica ali em pé do lado, mas toma uma junto. E você, CH? Essa eu não respondo. Zidane. O zagueiro Arboleda será reintegrado pelo São Paulo. O clube decidiu que o defensor voltará a treinar com o restante dos jogadores nos próximos dias e poderá ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior. O equatoriano treina separado do elenco desde o início de maio, depois de ficar quase um mês ausente sem justificar. Na sua opinião, São Paulo acerta em reintegrar o Arboleda? Começo com você, Tigrão. Tem cara que gosta de casar com a tragédia e dormir com o inimigo. Errou o São Paulo. E você, CH? Ah, de jeito nenhum. O Arboleda é uma bomba relógio. Breno Beretta, a sua reflexão. Eu também acho que o São Paulo errou, deveria negociar o jogador. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Ponte Preta já se apresentou, já de olho no confronto do próximo domingo. A Macaca visita o Atlético Goianiense no dia 28, às 4 horas da tarde. E o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com Elvis, camisa 10 da Ponte Preta, que levou o terceiro cartão amarelo ontem e é desfalque confirmado. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida.
Bom, o Guarani chegou hoje, o time do Guarani que viajou, jogadores que viajaram lá para Aracaju, reapresentação é amanhã pela manhã. Já pensando no jogo de domingo, mais uma vez fora de casa contra a equipe do Figueirense. E o Bugre terá, a princípio, os retornos do Maurício Antônio e também do William Farias, que cumpriram suspensão. Maranhão e o Natan estão fora, suspensos para esse jogo. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Abraço, até amanhã, o CH. Só para constar, já que o Neymar viajou, você, qual que é a sua expectativa? Você acha que o Neymar entrará em campo e jogará quantos minutos? Vai depender muito do jogo, Batista. Eu não estou esperando nada porque eu não sei fisicamente como ele está. Então, eu prefiro aguardar. Mas não quer arriscar aí? Que minutagem pode ter o Neymar? Vai jogar no segundo tempo, provavelmente, se o jogo permitir. Porque provavelmente o Brasil vai ter um jogo pesado amanhã contra a Escócia. Time que marca muito. Vai depender do andamento da partida. E você, Tigrão, qual a minutagem que você acredita que o Neymar terá neste jogo? Se tiver o jogo definido a favor do Brasil, ele entra aos 25 do segundo tempo. Se tiver pesado, com o escocês até levantando a saia para dar porrada, ele não entra. Olha, nós tivemos gols aí, né, do Messi. Tivemos gols hoje do Cristiano Ronaldo, do Harry Kane. Tivemos gol do Mbappé. O Haaland. Das grandes estrelas. Tá faltando só o Neymar. Então, vai ter gol do Neymar. Entra em campo, joga uns 15 minutos, vai, 20. E falei pra você, uma CH. na caixa. Falei pra você, CH. Você fica contrariando, ele esquece de tomar o remédio, dá nisso. Não, o pior é colocar o Neymar nesse momento no mesmo patamar que Cristiano Ronaldo, que todas essas feras aí. Haaland. Haaland, por aí vai. Eu falei pra você fica criando o caso por causa de escala, ele sai nervoso e não toma o remédio, aí dá nisso. Abraço pra você, CH, e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Tigrão, tô com saudade. Eu também. A coisa tá feia aqui em casa. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. O Breno quer opinar também sobre o Neymar, é isso? Já despediu, né? Mas se quiser, Batista, pode opinar. Não, eu quero opinar sim. Eu acho que o Neymar vai entrar e vai precisar dele. Eu acho que ele não vai entrar só depois que o jogo tiver resolvido, não. Provavelmente vai entrar aí com uns 15 do segundo tempo, algo do tipo. Perfeito, é isso aí. Neymar em campo amanhã para arrebentar a seleção da Escócia. Olha, é o seguinte, uma vez mais, só divulgando aqui a promoção da Bola da Copa. Quer ganhar? Quer ganhar? É o seguinte, entre lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, tá aí o Pedro Piscinato, com a bola Trionda, a bola oficial da Copa. Você tem que ir nos comentários. Primeiro, tem que seguir o Instagram da Rádio Bandeirantes. E nos comentários colocar a palavra Mundial. Mundial nos comentários, pronto. E aí você tem que acertar o palpite para Brasil e Escócia amanhã, 19 horas. Se tiver mais de um acertador, aí é um sorteio. Participe e boa sorte para você. Claro, é evidente que você tem que acertar o resultado. Não basta apenas colocar a palavra mundial. Palavra mundial é importante, é fundamental. Sem ela você não concorre. Assim como também não concorre se não seguir a página no Instagram da Rádio Bandeirantes. É @BandeirantesCampinas. Bandeirantes Campinas. Aí seguindo, colocando a palavra mundial, acertando o resultado, Brasil e Escócia, pronto. Você já estará concorrendo
Final de programa. Amanhã estaremos de volta às 17 horas, amanhã das 17 até às 18h30, aqui pela Rádio Bandeirantes. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Valeu, gente, grande abraço, tchau! Futebol, seja noite ou seja dia, faça chuva. Agora, Esporte em Debate.